Sejam todos bem-vindos, gente. Muito bem-vindos a esse papo saudável. Mais uma vez a gente aqui abrindo um mês lindo, primavera. Contrário do que muita gente já tá passando por aí, aqui tá frio, aqui tem chovido muito esses últimos dias. E hoje a gente vai ter uma conversa maravilhosa. Já tem aqui gente linda chegando, nossa família, Elisângela, a Mari, gente, a Luísa, nossa artista linda. Sigam a Lu, vamos ouvir esse som dela, sabe? Que encanta. Carlinha também chegando por aqui. Gente, que alegria, né? A live de hoje. Por quê? Porque a live de hoje conversa muito comigo. A gente vai conversar aqui hoje sobre um assunto que invade o mundo, que é sobre compulsão alimentar. Quem não sofre, gente, com isso? Existe aquela compulsão severa, que é aquela compulsão, né? Como no meu caso, já nasci de uma mãe obesa, já com o útero topado na Carbolândia, onde desde bebê já nasci com 5 quilos, então você vem de uma vida, né, de uma família que carrega todos esses hábitos, esse DNA. E existe a compulsão, vamos dizer assim, moderna, né, de quem aprendeu a só funcionar no carbo e tem aquele fome sem fim, mesmo não sendo uma pessoa acima do peso, ela não para de comer, e aquela falsa magra, toda inflamada, doente. Então eu vou convidar aqui a Carlinha para dar as boas-vindas dela e receber ela com todo o amor, minha grande parceira, irmã e amiga, que a vida me deu assim de presente. E depois a gente vai convidar o Rafael, que eu já vi que chegou por aqui, para que a gente possa começar esse papo grandioso. Mas eu vou logo apresentar o Rafael, porque depois eu quero só ouvir, gente, que ele é uma sumidade, sabe, no que ele faz. O Rafael, eu até anotei aqui, deixa eu pegar para você, ele trabalha com criação de conteúdo, né, para a indústria alimentícia. Ele faz isso há mais de 10 anos. Ele sofreu uma vida inteira, sabe, mais de 30 anos com compulsão alimentar, aqueles anos e anos de dieta, como todo mundo aqui já sabe, né? Eu sofri por 49 anos de compulsão, só conheci a Ferrari, que é a carnívora, e transformei minha vida com 49 anos. E ele teve essa oportunidade antes disso, e também ele modificou, deu 360 graus, está dando, né? Porque ele vai contar pra gente tudo que ele vem fazendo até aqui. Ele tem 5 meses de carnívora, então bora chamar a Carlota, que enquanto ela dá boas-vindas, vou tomar aqui meu azul de metileno, que eu quero uma mente turbinada para esse encontro, sabe, poderoso de hoje. Deixa eu chamar a Carlinha. Vem, Carlinha, pode virar aí. A câmera tá. Estou tentando, estou tentando. Não aparece a setinha para mim, Já se vê, minha filha, já é um presente que eu tô você ganhando hoje. sabe, né? Que a melhor coisa é fazer live vendo a pessoa para que a gente possa interagir. Enquanto isso, eu vou colocar aqui, viu? Meu azul. Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Que saudade de vocês. Opa, tentou o filtro aqui, tirei o filtro, ok. Que saudade de Não vocês, hein, precisa de gente? filtro, você já Não, é é que linda, veio, eu tava linda de tentando achar. natureza. Eu tava tentando achar a setinha aqui para mudar. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Galera linda aí chegando, né? Oi, Miriam. Oi, não é você, Mimi, é uma outra pupila nossa que chama Miriam, tá? Vi a Henriqueta aí, agora eu não consigo mais é, é, virar a telinha aqui para ver, mas bom dia a todos. Estou ansiosa por essa live. Oi, Sandra, chegando aí, nossa pupila também. Lembrando que o Rafa participou do Desafio Sem Mimimi Turma 25 e é muito legal falar sobre isso, né? Porque quem está seguindo o Rafa
fala assim, uau, ele já é um cara relativamente magro, ele já é um cara, mas ninguém sabe o que a pessoa passou na vida, né? E quando o Rafa contou pra gente a história dele e apareceu a palavra compulsão, a gente falou, uau, né? Então é muito, muito, muito interessante porque é uma coisa das que a gente mais fala e é quando a gente recebe alguém que vai entrar na turma, a pessoa sempre fala, eu tenho compulsão, eu tenho, né? Então, aquela coisa da pessoa carregar para si também, né? Eu tenho alguma coisa, né? E é isso, tá? Bom dia a todos. Aguardando aqui ansioso o Rafa, porque ele é um querido, né? Um alto astral incrível. Fiz uma live com ele, depois vocês assistam. Vou colocar no meu canal também, no nosso canal, sem mimimi, mas tá no canal dele, tá? Depois eu vou compartilhar o link aqui e é isso aí. Eu ia falar sobre isso. Eu conheci o Rafa, gente, através da Carlinha, porque olha como é que Deus faz na vida da gente. Todo mundo que segue a gente sabe o tanto que Carlinha e eu é intuitiva. A gente não faz nada assim, agora tem que ficar bonitinho, arrumadinho, engomadinho. Carla mesmo é totalmente do contrário. O que mandam fazer ela é ao contrário que eu vou. E aí, Deus faz assim, quando as coisas precisam se conectar, sabe? Quando está na hora de haver uma mudança na vida da gente. Carlinha foi indicada por uma aluna que segue a gente, uma seguidora nossa, estava no canal lá do Rafa e disse assim: Ué, por que vocês não chamam? Estão falando de carne, não chamou Carlinha ainda? Carlinha é maravilhosa. E aí, ele também, intuitivamente, pô, sentiu, convidou e eu o vi pela primeira vez. Cara, eu senti uma paz ao ouvir a voz dele, o que ele passava, assim, sabe quando você passa uma coisa verdadeira, que isso a gente ouve muito aqui, eu e Carlinhos, eu confiei em vocês porque eu senti, sabe, uma verdade ali. E foi exatamente isso que eu senti ao me conectar, né, através da live da Carla com ele, e eu disse, nossa, Carla, que pessoa é aquela? Sabe quando ele falava, tranquilidade, como ele Chama conduzia as ele, coisas. chama ele. Chama lá. Nossa, quando eu chamar, eu Tô quero que ele ansiosa. entre. E aí, gente, o que é que aconteceu? A gente se encantou, né? Aí a Carla disse que você vai participar do desafio e ele participou e vai contar pra gente agora como é que tá, né, a vida dele nesses últimos 5 meses, onde ele conheceu essa estratégia que as pessoas acham que é corpo, mas não. Ela transforma mente, corpo e alma. E eu vou convidar e eu espero que pare tudo aqui na internet, porque vai entrar alguém logo de manhã cedo assim, que vai dar muita luz, porque ele é muito bonito e tem uma energia incrível e vai ser um prazer bater esse papo com ele. Vem pra cá, Rafa! Vamos deixar salva a live, tá, gente? Quem tá pedindo aí, deixa A salva. A gente gente sempre espera, né? deixa salva, tá? Nunca Não, é não, a gente sempre. certeza, gente, né? A gente sempre faz o máximo, mas só Deus sabe. Ei! Linda! Beijo, Rafa! Já explodiu aqui a tela, explodiu. Não sorria muito, fique quieto aí. Gente, É, porque o depois dessa negócio aqui é. apresentação, tá louco, assim, eu não consigo nem falar nada, né? Vem, Rafa, venha para esse mundo, Rafa. Ah, Obrigado, gente, de verdade. Nossa, prazer participar dessa live com vocês aqui. Eu realmente estou emocionado aqui de ouvir suas palavras já sobre, né, falando, né, de como a gente se conheceu, e tudo mais, dos áudios e agora com toda essa apresentação, eu já tô vermelho aqui já. Pois não, pode não, ficar não. vermelho, viu? Que isso é só o Você é começo, muito gente. desprendido. De Mentira. muitas novidades que ele está trazendo por aí, eu vou ter o prazer de dizer que ele tem algo grandioso para a gente, viu? Ele tem muito para Olha. ensinar e a gente tem que aprender com esse cara aqui. Ó, chega, eu tô emocionada, ó. Eu sou boba, Ó, viu? E estão Carla, falando aqui. Carla Deixaram o parece rapaz durona. vermelho, o bichinho ficou roxo. Eu já voltei Carla, de férias Carla é recentemente, outra, eu tô viu, vermelho já Rafa? naturalmente, né? Agora depois dessa aí, agora eu tô rosa, né? Carla também parece durona, mas ela é um docinho. Qualquer coisinha também, se apertar, ela chora. Pode ficar com a palavra, Rafa, se apresente aí e conte a sua história, né? Primeiro, eu só queria saber uma coisa, de onde é que você está falando? Porque eu sou brava com você, eu vou logo dizer aqui uma queixa séria mesmo. Gente, esse homem fala inglês, eu não entendo nada disso. Eu queria tanto interagir mais com ele, no feed dele, mas eu já disse a ele que ele tem um dever de casa para fazer, que é botar tudo em português, que eu também quero.
aprender coisa com ele, mas ele lá só o chique, e eu aqui do Nordeste, na minha época do tempo das cavernas, era francês, tá, sem nada de inglês. Eu quero que você me ajude. Mimi, você não é tão antiga assim, é só colocar no app para 32 traduzir, Mimi. anos atrás. Você não é tão antiga assim. Rafa, você precisa me ajudar e ajudar a minha comunidade que vai te abraçar a entender o que você está falando, que a gente quer aprender as coisas com você. Já começa Não, por pode deixar. aí. Pode Agora me deixar que diga vem onde coisa você boa aí. está e o que é que você sabe, diga aí sua história. Bom, eu tô aqui em Londres, né? Eu moro aqui na Inglaterra já há 6 anos, mas eu tô fora do Brasil já há 12. E é isso, né? A minha história com a carnívora, ela veio bem repentinamente assim na minha vida, porque eu já sofro já com compulsão alimentar, né? Desde pequeno já. Eu acho que desde que eu me lembro, né? Porque a gente às vezes não se lembra muito com 3 anos. Mas eu vejo fotos que com 3 anos eu já era um bebê mais acima do peso, né? Mas aí acho que desde eu falo 30 anos de compulsão alimentar, né? Porque hoje eu tô com 35, então que eu tenho memórias mais de 5 anos assim que eu já comia até passar mal e sempre foi assim, né? Eu sempre comia até passar mal. Eu lembro de episódios onde ali de criancinha mesmo, com 7 anos de idade, nas festinhas de aniversário, né? Nossa, eu era a criança mais feliz da vida quando tinha festinhas de aniversário, né? Era de alguém de família, de algum amiguinho da escola, que era a minha oportunidade de destruir, né? De comer tudo, porque eu não tinha aquelas coisas em casa, né? Coxinha, bolinha de queijo, brigadeiro, né? Aquilo ali não tinha dentro de casa. Então, quando eu ia para essas festinhas, eu ia até passar mal, a ponto de passar mal no banheiro, né? Então eu passava vergonha, né? Além de passar mal, eu estava na festa de aniversário com outras crianças ou, né, outros familiares e eu no banheiro passando mal, de tanto que eu comi, né? Eu lembro da minha mãe até usou, minha tia usando estratégias ali, me ajudando, né, a tentar, sei lá, né, vomitar ali, né, desculpa a palavra, mas porque elas queriam me ajudar, né, porque eu tava do ponto de que eu tava mal mesmo, e aí, sei lá, me dava água morna com limão, não sei se alguém, não lembro agora se é água morna com sal, algo que você tomava de uma vez e já, né, e colocava tudo para fora. E aí isso começou ali com 5, 6 anos de idade e eu levei até hoje, né? Até descobrir a carnívora, que realmente né, me curou, né? Hoje eu vejo como um caminho sem volta, né? Aí lá na adolescência, né? Depois de ter tido bullying, né? Porque eu fui também um adolescente um pouco obeso, né? Até os 13 anos de idade, que eu me lembro bem, depois de muito bullying na escola, depois de ter levado né, um fora bem grande ali de uma menina que eu gostava na escola, que ela falou que eu era até bonitinho, mas eu era gordo. E aquilo ali foi bom, né? Me ajudou, porque acho que finalmente o bullying não era o bastante, né? Mas quando essa menina falou isso, ela acho que ela me despertou, né? Porque eu fui para casa bem triste, e aí eu lembro de ter olhado no espelho ainda do carro. Eu lembro, nossa, eu lembro que algumas memórias são fortes, né? A gente não esquece. Eu lembro, acho que a minha mãe ou minha avó que me buscou na escola, e eu fui no espelhinho ali do carro, né? Do banco do passageiro, olhando para mim ali chateado, né? E com raiva do que tinha acontecido, e eu prometi ali para mim mesmo que eu ia emagrecer. E aí, com 13 anos, a gente não sabe nada, né? Eu parei de comer. E foi numa fase que eu estava, né, mais em crescimento também. Aí praticamente eu parei de comer e estava crescendo e acho que em menos de 2 meses eu emagreci, sabe? Porque com 13 anos a gente, né, né, queima mais, faz bastante atividade e eu estava crescendo também, então eu lembro que em 2 meses eu fiquei outra pessoa, né? Mas assim, porque eu parei de comer, né? Não porque eu fiz uma dieta, né? Eu simplesmente parei de comer. Eu lembro que eu não comia quase nada, sabe? Eu me exercitava que nem um maluco em casa. Só que e aí legal, tudo bem, eu fiquei magro, super magro, né? E aí ficou até legal por um tempo, acho que durou, acho que pelo menos um ano nessa magreza. Aí eu lembro que comecei a academia e tudo mais, né? Porque eu tava muito magro, mas o peso voltou, acho que depois de uns 2 anos eu já tava colocando peso de novo. E só que aí eu sabia que era só parar de comer, né? Eu fiquei, não, é só parar de comer. Aí eu comecei a viver nisso, né? Então aí eu parava de comer.
Aí, conforme eu fui crescendo um pouco, já nos 16, já tinha internet, eu já pesquisava um pouco, né? Aí começou a fase da dieta, já começou, então eu falo que eu já faço dieta há mais de 20 anos, porque lá para os 13, 14 eu já estava fazendo dieta já, porque aí eu tinha acesso à internet, então tudo que eu achava na internet eu fazia de dieta, né? Porque eu via o peso voltando, aquele efeito sanfona, né? Porque aquela criança lá, né, que comia até passar mal, nunca saiu de mim, né? Então, quando acabava uma dieta, eu já voltava na hora, né, para os meus hábitos, né? Já voltava a comer muito, já, né? Doce era sempre o meu maior problema, né? A padaria, principalmente as padarias, era o meu favorito, né? E aí, né, mais de 20 anos testando todo tipo de dieta, né? Dieta da Lua, dieta do Mediterrâneo, dieta né, de calorias, né? Contando calorias, fazendo muito exercício, né? Eu sempre tentei fazer bastante exercício para equilibrar, mas mesmo assim, eu perdi um pouco de peso, porque nessa época a gente consegue perder, né? Com 16, 17, né, 18, até nas fases dos 20 também. Mas mesmo assim, mesmo fazendo um monte de dieta e mesmo fazendo um monte de exercício, eu nunca consegui, né, me sentir bem com o meu corpo fisicamente, né? Porque o que me ajudava era o fato de ser alto, né? Com 1,84 m não parecia muito, né? Como eu vivia em dieta, então de roupa não parecia que eu era, né, que eu tinha um sobrepeso. Mas sempre que eu tava sem camiseta, todo mundo percebia que eu tinha o meu peso inteiro ia pra barriga ali, né? E aí eu sempre fiquei triste, né? Com aquela barriga inchada, que né, que não saía por nada, né? E quando saía, pouquíssimas vezes eu conseguia atingir um negócio que eu gostava ali de, né, me ver no espelho, né? Acho que essa vaidade da adolescência afeta bastante, né? Mas aí rapidamente aquilo já saía, né? Como se aquilo não me pertencesse, sabe? Eu interior já falava, não, isso aí não é você não, vamos voltar para sua forma física. E aí rapidamente eu já voltava, já vinha, era caixas e caixas de chocolate. Eu lembro, né, de todas as caixas de bombom que tinha, eu comprava escondido, comia dentro do banheiro escondido, sabe, dos meus pais, assim, porque eles tentavam, né, controlar, porque eles também não tinham muita noção, assim, mas eles viam que aquela compulsão não era normal, né? E é como E se fosse droga mesmo, né, Rafa? Como se fosse uma droga, imagina. Você, né, tipo, ter que se trancar num lugar para você poder, né? Olha só sim, que coisa mental, né? Muito mental, meu. eu escondia os papéis, né, de chocolate, os papéis de tudo, eu colocava no bolso, eu não colocava nem no lixo, que é para não ver a quantidade de papel de bombom ou de bolacha ou que fosse o doce, né? E eu Eu escondia no bolso, queimava, sabe? Para Rafa. ter. Eu queimava no banheiro, porque depois eu jogava a cinza no vaso e eu dava descarga. Porque essa Nossa. história você contando aí tá aqui passando filme na minha cabeça. Por quê, gente? É exatamente o que a Carlinha falou. É uma droga mesmo. Não adianta a gente romantizar. Ah, só um Travou em pouquinho. mim. Se você contar caloria, vai dar certo. Não, gente. Isso pode até dar certo para algumas pessoas, mas vão continuar doentes. Mas o que a gente está falando aqui não é desse controle de quantidade. A gente está falando de compulsão. Só quem vive sabe, né? Eu, como Rafa, sabemos. É um conceito diferente, a gente tem que lidar com isso diferente. Topou um pouquinho, é um gatilho, é uma coisa que você não tem como você parar. Porque a nossa química, né? Porque cada um tem uma química. A nossa é muito mais assim aguçada. Um pouquinho já leva mais, mais. E o que é que acontece? É tanto prazer que gera no cérebro e a gente, no momento seguinte, não adianta ele comer outro chocolate, tem que ser dois. Aí no outro momento, dois, não dá cócegas. É como se fosse a droga que fosse aumentando de intensidade. A gente tem que comer quatro, cinco, a caixa inteira. E tem um dia que a gente come a caixa inteira e, ué, tá faltando alguma coisa, não bateu ainda. A droga tá pouca. Aí a Ó gente a vai, Luísa é aqui, ó. isso. A Luísa aqui falando. Quem que tá aqui na live que já se trancou em algum lugar para comer escondido? KKKKK. Porque ela já fez isso e ela sabe que tem um monte de gente aqui que já fez isso também. Então é um negócio mais comum do que parece, assim. O E negócio aí é a gente doido. come gelado, a gente come quantidades altas, e aí, exatamente como ele está falando, nossos pais familiares começam a fazer um monte de coisa por nós. Eu quantas vezes fui levada para Nutri? A gente começava na segunda e na terça, quarta já largava tudo. Porque não é sobre isso só. E aí, o que aconteceu com o Rafa, o que acontece com todo mundo que entra na carnívora, porque no final a gente chega aqui e descobre que a compulsão simplesmente é desnutrição, é fome. A gente está morrendo de fome, colocando só droga que a célula está lá. Meu Deus, cadê comida de verdade? Por isso que a gente consegue
sabe, resolver chegando nesse lugar aqui, porque a gente, uai, já entendi tudo, né? Eu comecei a me nutrir, aí aquilo acalma. Porque se não for dessa forma, não é com medicamento, porque de tudo, gente, eu já fiz. E Rafa tá aí também contando a história dele. Não há outro caminho a não ser nutrição de verdade. Esse caminho se repetia, né? Essa compulsão de comer, né? Como eu falei das festinhas de aniversário ali, onde eu podia aproveitar ao máximo, né? Porque eu podia comer mais do que eu, né? Do que eu podia. E aí eu lembro essas histórias se repetindo em restaurantes por quilo, em rodízios. Né, eu lembro na minha adolescência também que né, ali entre os moleques assim, fazendo competição de quem comia mais no rodízio, né, principalmente pizza. E eu lembro que eu conseguia ganhar de uns caras maior do que eu, que realmente eram, porque, né, por mais que eu já tinha conseguido emagrecer um pouco, né, mas aí eu ficava naquele efeito sanfona, mas mesmo assim aquela pessoa que comia muito não saía de mim, então eu ganhava de uns caras que eram bem mais pesado que eu, os caras paravam de comer e eu ainda conseguia comer mais pizza que todo mundo, né, não sei, e eu lembro de cenas também onde nossa, eu falei isso num podcast, né, passado, né, acho que foi a primeira vez que eu falo isso abertamente, que teve rodízios que eu ia no banheiro, eu colocava tudo para fora para poder voltar e comer mais pizza, né? Tipo, era já num estado doentio mesmo, assim, né? E sei lá, um pelo senso de competição e outro pelo senso de falar que eu conseguia comer mais, sei lá, 30, 40 pedaços, sabe? E porque eu queria comer mais também, sabe? Pelo sabor, agora eu quero a doce também, e aí. Né, foram poucas vezes, né, graças a Deus, mas eu lembro desse episódio de ter provocado, né, vômito algumas vezes na minha vida, né? Por excesso de comida. E até 5 meses atrás, antes de começar a carnívora mesmo, eu me vi o ano passado, que eu cheguei já no meu ápice aqui, já com quase 35. Eu lembro também que né, eu estava num período aqui que eu estava só comendo pizza, 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 e eu cheguei dessa vez eu não forcei o vômito, eu cheguei a vomitar porque eu comi tanto, porque agora com 35 meu estômago já não era o mesmo de 18, né, que eu podia comer e conseguir ir para casa, né? Agora realmente, né, de uns 5, 6 anos para cá, eu já vejo que a minha digestão mudou completamente. Já sentia dores, já não dormia bem, né? Aquela má digestão, aquele refluxo, aquela queimação já começou a aparecer, que já não tinha antes, né? Então o meu corpo começou a falar, né? Os abusos já não passavam em branco, né? E aí, realmente. E eu escutei a falar a respeito da carnívora 2 anos atrás, porque como eu trabalho com comida no Instagram, me vem muito vídeo de comida, né? Sabe como que é o algoritmo? E aí eu vi um vídeo de um americano falando sobre dieta carnívora 2 anos atrás, né? E eu olhei aquilo, sabe? Eu falei, nossa, gente, que é isso? Como é que pode ter alguém promovendo comer só carne, gente? Que horror, isso aqui não é de Deus. Gente, que absurdo, né? Fechei na hora. Falei, nossa, essa social media, né? Não tem limite, né? Como é que pode? Fechei. E aí, depois de 2 anos, quando eu estava num estado já quase que depressivo, né? Porque eu já estava de novo, já, né, com quase 95 quilos de novo, já totalmente, né, fora de forma, comendo, nossa, uma compulsão alimentar insana, porque, né, trabalhando com a indústria de comida também, restaurantes, acaba que, né, então, o meu passado já vem de compulsão alimentar. E aí, para piorar, eu me coloquei na indústria de alimentos, porque era meu sonho, eu gostava tanto de comida, eu falei, a gente tem que trabalhar com o que gosta, não é? Pô, o que eu gosto? Eu gosto de comida. Eu vou trabalhar com comida. Aí comecei a, né, trabalhar com criação de conteúdo, com marketing, enfim. E aí o ano passado, que eu estava já no limite, já não estava mais feliz com o meu trabalho, já com a compulsão alimentar, já, né, me sentindo super gordo. Aí me veio de novo, sem querer, um vídeo da dieta carnívora. Isso porque eu já começado nesse ano, eu tinha começado uma low carb, que era uma coisa que eu já conhecia, né? A low carb, assim, uma cetogênica eu já conhecia, né? Eu já tinha meio que tido uma experiência bem rasa, mas eu tive no passado, né? Entre uma das dietas que eu já tinha feito. Aí eu fui para essa zona, já que eu conhecia, né? Então eu fiz uma low carb. E aí, em 2 meses de low carb, eu vi que já não estava dando mais. Eu falei, nossa, mas porque eu achava que eu estava, né? Ainda estava comendo aveia, comendo grãos, né? Porque eu achava que era aquilo que eu conhecia, né? Eu tô comendo saudável, né? Todo tipo de fruta. Poxa, mas o que que tá acontecendo? Antes eu perdia peso, né? Comendo. Agora não tá dando mais, né? Aí me veio de novo a carnívora. Aí eu resolvi dar uma atenção para aquele vídeo. Aí acho que foi um vídeo no YouTube de, sei lá, uns 10, 20 minutos, não lembro. Aí eu falei, poxa, realmente faz sentido. Olha, se eu tivesse dado ouvido 2 anos atrás, né? Exatamente o que você falou. Você deu vários pontos aí importantíssimos para a gente abordar aqui. Primeiro,
sobre essa questão da competição, né? Tanto ali era uma fonte de prazer na pizzaria, como também, gente, nós que temos esse desafio, né, na nossa vida, a gente tem essa questão de pertencer. Justamente por desde a infância a gente sofrer com bullying, quando chega na hora de um time, a gente é o último a escolher, é o que sobra, a gente não é escolhido. A gente sobra, aí como sobrou Miriam, pronto, ela vai para o time que está faltando uma pessoa. Na hora do desfile, a gente não é chamado, não fica na frente, a gente não tem, né, o perfil que o mundo espera que a gente tenha. E aí é onde a gente passa a se sujeitar. A gente não sabe dizer não, a gente só quer ser o bonzinho, a boazinha, sempre solícito a todos, porque a gente quer pertencer, a gente quer ser amado, a gente quer ser visto. E aí junta tudo isso que ele falou, né? De chegar na roda, não, eu vou ganhar, eu tenho que aparecer por algum lado. Sempre o gordinho, ele é engraçado, é divertido, ele é bom, ele tá ali para todo mundo, e ele quer ganhar, porque de uma forma ou de outra, nossa, pelo menos aqui eu vou ganhar. Porque eu não ganho dos meus amigos em beleza, eu não ganho em tal coisa, então eu tenho que estar, sabe, em algum lugar. Eu tenho que ter algum título para me fazer valer. Porque quando a gente não sabe o que a gente precisa de títulos, de coisas, para a gente ter algum valor, né? E quando a gente desperta para isso, a gente não precisa de nada, a gente não precisa ser nada, só ser a gente mesmo. Mas isso leva um tempo, principalmente para as pessoas que têm obesidade. Então, foi um ponto super importante que o Rafa trouxe aqui para a gente, que é fundamental a gente começar a se perceber, né? Porque a gente não aprende a dizer não. A carnívora traz muito disso, que quando você começa a ter cognição, sua mente funciona direito, você, ué, isso aqui está no lugar certo, você começa a colocar limite, porque quando a gente começa a colocar limite no prato, a gente também começa, porque, gente, não é nada separado. Então, é como o Carlinha posta sempre assim, se você consegue fazer jejum, controlar o que come, você consegue controlar qualquer coisa. É isso aí. Então, como a gente se comporta com a comida, a gente se comporta nas relações, a gente se comporta no trabalho, a gente se comporta com tudo, sabe? Mas Na para vida da conseguir gente. controlar o que come, né, a gente precisa de várias coisas, né? A gente precisa principalmente estar nutrido, né? Então a Mimi começou a live falando que o que que é, e a gente vê isso claramente, né, Rafa? As pessoas que aparecem no desafio, que estão com muito sobrepeso, principalmente. A gente já teve pessoas no desafio que perderam 25 quilos, perderam 30 quilos, e é uma coisa muito, muito mental. Mas essas pessoas, elas são as que mais têm problemas. Opa, se você tá com sobrepeso, você tem coisas sobrando. Não, você tem muita coisa faltando, né? Então você tem sobrando gordura, gordura ruim, que é a gordura branca, você tem açúcar, você tem resistência insulínica, você tem células inflamadíssimas, e você está completamente desnutrido. Então, por isso que essas pessoas sentem mais fome, é lógico, né? Tem toda a questão também do parasita, tal, mas, né, que a gente fala bastante no desafio. Não sei se você chegou nessa parte, mas quando você chegar, quando você conseguir chegar, você vai ver que as coisas fazem muito sentido, né? A gente não pode ficar falando muito aqui, porque essas coisas polêmicas, nossas lives geralmente caem, né? Mas falando do sobrepeso, eu, por exemplo, vou contar bem rapidinho para você. Eu, né, iniciei a carnívora há 2 anos e pouco atrás com 51 quilos. Eu tenho 1,59 m. Então eu tava nesse processo também de controlar com uma cetogênica, comer pouquinho e tal, mas eu nunca conseguia resolver meus problemas intestinais. Em 6 meses eu cheguei a 59 quilos de carnívora estrita, porque quando eu comecei eu fiz 8 meses assim, só Lion, sem ovo, sem café, sem nada, só. E eu comia quase 1 quilo de carne por dia. E uma vez eu cheguei pro Peter e falei, meu, ganhei peso tal, mas eu não sentia que eu tava gorda tal, né? Enfim, não tava, é lógico que eu não tava. Hoje eu peso 57, 58. E ele falou assim, não, é que você estava desnutrido, o seu corpo estava pedindo isso. E eu comendo carne, 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 cheguei a 59 quilos. Então hoje eu consigo manter nos 57. É o que eu gosto, tal, mas eu como, cara, eu como assim, 600 gramas de carne por dia, às vezes 500, às vezes eu como uma vez só, às vezes então você vai, né, ajustando isso. Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente fica completamente nutrido. Eu acho que você sentiu isso e você falou até na nossa live, né? Que mudou, assim, todo o seu aspecto até de trabalho. A gente ouve muito isso, tipo, pessoas, por exemplo, que trabalham com doce. Aí começam a fazer a carnívora, depois não faz mais sentido continuar trabalhando com aquilo, sabe? Tipo, fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa dentro
E foi bem o que você sentiu, né? Que você sentiu o poder da carnívora e você falou, uau, preciso trabalhar com isso, Pô, mudar. totalmente. Porque não tinha como eu não falar sobre isso, né? Porque eu tive uma experiência de mais de 20 anos com dietas, todo tipo de dieta, né? E com problemas alimentícios e problema de peso, né? Né, em muitos pontos da minha vida eu tive que forçar uma aceitação, né? Do tipo, tudo bem, eu sou assim, eu tenho essa compulsão, eu gosto de doce, tudo bem, minha barriga tá inchada, fazer o quê? A gente tem que se aceitar, não é o que vendem pra gente? Então tudo bem, vou viver a vida toda nesse efeito sanfona, fazendo dieta, né? Aquele sofrimento de contar caloria, de passar fome, e tudo bem, eu aceito, né? Mas, sabe, mas por dentro aquilo não me deixava satisfeito, né? Acho que não deixa ninguém satisfeito. Quem que gosta de passar fome, né? Viver desse jeito, né? De efeito sanfona, enfim, né? Só que, né? Depois de ter vivido isso por 20 anos, né? Efeito sanfona, né? Passando fome em dietas e tudo mais, começou a aparecer outros sintomas. Além de que ficou mais difícil de perder peso depois dos 30, né? Já não era o mesmo metabolismo. Começou a aparecer problemas, né? De má digestão, como eu falei, de refluxo, de queimação. Começou a aparecer alergia na pele, né? Caspa no meu cabelo também, que não parava, já nem o shampoo anti-caspa funcionava mais. Sabe, café em quantidades absurdas, né? Sabe, já começou a ter outras coisas, que não era só mais né, o peso ou a aparência física, já tinha outros sinais, né? E aí, além disso, né, eu vi a minha mãe, por exemplo, tendo um AVC ali com. Sei lá, ela tinha uns 40 anos, sabe? No máximo, né? Eu devia estar ali nos meus 16, né? Hoje lá já ela tá com demência, infelizmente numa casa de cuidado. Então, sabe, tudo eu cresci, né? Vendo tudo isso, eu falo, gente, se eu continuar nesse caminho, sabe? Trabalhando com a indústria de comida ainda e me entorpecendo cada vez mais, porque eu estou no meio disso tudo, né? Ou seja, eu piorei minha situação, porque não é só dentro de casa agora, é no trabalho também. E aí, se eu passei os últimos 10 anos trabalhando com isso, né? E alimentando mais a minha compulsão alimentar, né? E meu desejo por doces e carboidratos. Se eu continuar assim pelos próximos 10 anos, vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar errado. Porque né, minha mãe já com demência, né? E aí o meu avô também teve esse problema com AVC também, que foi, na verdade, não foi um AVC, foi um. Qual que é o outro? Esqueci o nome. É bem Derrame, parecido com AVC. Como? derrame cerebral, Não. Parkinson, Eu esqueci. Alzheimer. Hoje ela tá com a demência, né? Mas devido a esse AVC que ela teve há 15 anos atrás, na verdade, eu falo 10, mas é 15, né? Porque o tempo passa tão rápido, mas já faz mais de 15 anos, porque eu tinha 16, então já faz mais de 15 anos, né? Que ela teve aneurisma, lembrei, um aneurisma, né? E aí, por causa do aneurisma que ela teve, né? Que ela nunca voltou ao normal, hoje ela desenvolveu esse sintoma de demência, né? E eu cheguei a cuidar dela, né? Eu trouxe ela aqui para Londres, eu fui o cuidador dela aí por muitos anos, né? Mas ao ponto de não ter mais condições, porque ela merecia mais cuidados, porque eu não conseguia providenciar o que ela precisa, né? E aí chegou num ponto de que ela, né, necessitou ir para uma casa de cuidados, onde ela tem atenção 24 horas. Né? E aí só o fato de ter, né, passado por esse período cuidando dela ali, eu vi que, tipo, poxa, eu não quero isso pra mim, sabe? Eu não quero isso pra ninguém, né? Então eu preciso mudar o meu estilo de vida, porque vai dar errado. A minha mãe, eu lembro também, ela também amava muito doces, né? Ela amava muito carboidratos, ela fugia de carne, principalmente de gordura, né? Ela até gostava de carne, mas ela morria de medo de gordura, né? Porque ela achava que fazia mal, né? Eu lembro desde pequenininho, em churrasco em casa, ela tirava a gordura, né? Eu não tô falando que foi isso, né? Porque eu sei que tem outras variáveis também, né? Que falam, mas eu lembro que ela não comia gordura, né? Tudo que ela comprava era sem gordura, né? Mas, enfim, acho que vendo tudo isso, né? E além das minhas experiências pessoais, mais experiências familiares, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem Eu que quebrar preciso. esse ciclo, né? Tem que quebrar esse ciclo, senão seria o mesmo. Exato. E aí a dieta carnívora parece que realmente, né, no ano passado eu tava rezando, pedindo a Deus todos os dias que me mostrasse um caminho novo, porque eu estava totalmente infeliz com tanto o meu trabalho, com a indústria alimentícia, que era algo que era um sonho no passado, né, trabalhar com comida, poder comer de tudo à vontade. E aí, né, ao ponto de eu não gostar mais do que eu fazia e tá pedindo a Deus todos os dias para me mostrar um caminho novo. E aí esse vídeo da carnívora caiu na minha vida de novo, né, no YouTube. E aí, assim que eu estava nos primeiros meses, eu vi. Na primeira, eu estudei muito, né? Eu fiquei acho que um mês inteiro que eu não conseguia fazer mais nada, assistindo tudo quanto é tipo de conteúdo e vídeo.
E aí, assim que eu comecei, eu já vi que não era uma dieta, né? Não tinha nada a ver com dieta, era algo totalmente inovador mesmo, sabe? Porque, na verdade, inovador nada, né? Porque é algo que a gente já, é o básico que a gente faz já há muitos anos, né? Inovador talvez agora, para a gente que vive totalmente, né, perdido no mundo, né? Porque o sistema nos afetou de um modo que não tem nem como falar, né? Ouvindo Sim. assim você, Rafa, é muito interessante porque às vezes a gente acha assim, não, é chegar, pá, buf, fazer e acontecer de primeira, porque é assim. Não é assim. A minha percepção, não sei se é por conta do nosso desafio, né, de compulsão alimentar, foi exatamente como a sua, de que quando a gente ouve isso, diz, meu Deus, ué, isso é possível? Não é assim mágico, gente. Por isso que a gente, no Desafio Sem Mimimi, é muito amoroso e tem um processo para quem é avançado e um processo gradativo para quem está chegando da Carbolândia e cai direto na carnívora. Porque realmente é de bugar a cabeça da gente, olhar para aquilo e dizer, ué, fruta? Deus que fez verdura não pode? Como assim que não pode? Tão loucas? Porque não é nem sobre deixar de comer glúten, leite, açúcar, que a gente sabe que isso são venenos. É quando a gente chega nessa parte assim, ô, cara, nem o tempero eu posso colocar, nem alho e cebola. A pessoa buga, Não posso gente. comer nem uma bananinha. É, uma banana de manhã com ovo, tal, porque as pessoas aprenderam tudo errado. Nós, infelizmente, fomos enganados uma vida inteira e vai continuar sendo. Porque quando chega numa família como essa, precisa realmente ter nível de consciência. Não que a gente tenha nada de melhor do que ninguém. Eu acredito que somos todos iguais, não é sobre isso. É sobre estar pronto. Olha como o Rafa fala. Chegou o vídeo para mim, não dei bola, achei um absurdo. Passaram-se anos, aí ele chegou o vídeo novamente. Então, gente, é como se fosse assim, nada que a gente faz é à toa. É como se fosse uma sementinha que você vai lá e planta. Aquilo entrou. Até algo que você pensa que não está ouvindo ou lendo. Se você passou naquele ambiente, sua mente capta. Aquilo é uma informação. Não pense que não é, não. Eu tenho que ir lá estudar, só assim eu aprendo, não. Só em estar no ambiente, alguém está lá ouvindo o jornal com notícias péssimas, eu estou fazendo uma aula na mesa, eu estou absorvendo aquilo, aquilo interage comigo, mesmo que você pense que não. É igual uma criancinha brincando com um carrinho, você está lá discutindo com o esposo, daqui a pouco a criança dá um grito. Para vocês dois, aí a gente, eu pensei que estava brincando, não estava nem ouvindo, mas está, sabe? Isso é a nossa mente funcionando. Então, olha como foi plantada a semente. Então, a gente precisa, é fundamental, quando chega num processo desse, não ficar de brincadeira. Né? Se você chegou nessa live, não fique de brincadeira. Ninguém tem acesso a um nível de informação dessa que não esteja pronto para viver essa mudança. É como se chegasse assim uma hora e disse, pô, acabou. Tá bom, sabe? Da bagunça que você fez uma vida inteira. Só que para continuar essa caminhada, precisa-se de conhecimento. Não é porque Rafa diz assim, Miriam, a partir de hoje, largue tudo, coma só carne e sal, sua vida vai ficar incrível. Que eu vou fazer? A gente não faz o que a gente não acredita. E por que, Rafa, eu não posso usar tempero? E por que eu não como fruta? Sabe? E por que eu tenho que acordar e fazer um movimento? De jejum, eu vou cair dura, eu vou desmaiar. Então, gente, para isso que serve o desafio, sabe? Para a gente entender e quando vier as coisas, porque vão vir desafios nessa caminhada, não é tudo, ai, agora eu vou comer carne, fiquei incrível e minha vida mudou. Tem aí um processo que você vai passar por algumas coisas. Teu corpo vai gritar. Parasitas vão morrer de fome e ele quer açúcar. Ele vai fazer com que você volte lá para trás, para a velha vida. Ele vai urinar, ele vai soltar gases tóxicos, ele vai defecar em você, ele vai, sabe, mexer, vai dar dores, às vezes abdominal. Eu, lembrando do começo da minha carnívora, do nada eu comecei a comer carne. No segundo dia eu sentia como se fosse alguma coisa fazendo assim, ó, no meu abdômen. Não era uma dor, mas era aquela coisa que eu tinha nitidamente, como se fosse um soquinho que você dá assim no músculo, como se alguma coisa tivesse ali me apertando. Eu disse, nossa. E depois, quando eu fui estudar, eu disse, não, era gente morrendo de fome ali, tipo, se contorcendo. Porque ninguém quer morrer, gente. E você troca a sua microbiota quando você começa um processo desse. Então, tem os desafios, a gente precisa ter conhecimento suficiente para dizer, nossa, eu estou no caminho certo, vai, dê o que der, eu vou seguir. Quando passa os primeiros dias, começa a chegar a luz. Você se sente uma alta energia, porque nos primeiros dias pode até cair a energia, você começa a pensar melhor. E é onde Rafa vai chegar aí nessa coisa do
Rafa, até isso eu passei junto com você. Quem quiser depois dar aí uma pesquisada, Doce Requinte. Até hoje existe essa empresa. Era eu e minha irmã, a gente fazia doce, salgadinho, bolo para festas. Cara, quando eu conheci, sabe, carnívora, não fez sentido, porque é como se eu me sentia mal. Como eu vou lá e comer um bife com sal, sabendo que ali eu estou me nutrindo, eu estou regenerando células com o que importa, eu estou saindo de compulsão, eu estou dormindo melhor, eu estou tudo está funcionando bem. E eu vou dizer feliz, alegre, que um bolo, sabe, confeitado, com leite condensado e tal, faz a pessoa feliz. Aí chega uma hora que aquilo mexe tanto dentro da gente, incomoda muito dentro da gente, Cabe mais, não né? consegui, eu não consegui seguir. Aí eu disse, ó, mana, minha irmã Márcia, podem ó, procurar, que até hoje ela faz sozinha, e ela continuou a jornada, não deu mais para mim. Eu disse, Deus, agora você vai ter que me dar outra forma de viver. Eu confio em ti, porque eu não vou fazer o que não faz sentido para mim. A gente só tem energia e força e acorda todo dia, sabe? Feliz, com coragem, como eu acordei hoje, Carlinha e o Rafa, para fazer o que a gente está fazendo aqui. Falar sobre a gente, falar sobre o que funciona, falar sobre o que transforma. Quando eu e Carlinha recebemos uma mensagem assim, Mimi, olha minha perna como estava, sabe? Olha como acordei hoje. Eu dormi bem, minhas dores saíram, meu esposo, sabe, parou de usar aparelho, eu não tomo mais insulina. Cara, aquilo transborda na gente. E isso não é naquele momento, não, dura dias aquilo. Só que todo dia a gente recebe isso e é um combustível para a vida, que a gente sabe que está podendo contribuir com o mundo, fazendo algo que, sabe, é uma missão, é uma coisa gostosa de se viver. E aí eu entendo completamente. E o Rafa vai estar trazendo esse movimento, eu já vou aqui lançar de antemão. Ele vai ter um grupo que ele vai ensinar sobre como a gente faz a carne da maneira certa, sabe? Fazer aquela carne para que ela fique incrível. Então será um grupo no Telegram, um grupo, sabe, para poucas pessoas. Se você quiser garantir sua vaga, ele Agora está. já vai ter muita, Mimi. Você está falando. Não, mas aí fica a dica. Quem se interessar, ele vai ver a melhor data, ainda esse mês de setembro, e vão ser para pouquíssimas pessoas. Quando esgotar, porque vai ser a primeira turma. Então, tudo que é primeiro, gente, é inesquecível e é especial. Então, não perca a oportunidade, né? Pegando o gancho do que ele está contando, porque mesmo ainda ele estando em transição, ele ainda faz trabalho, sabe, do outro lado da vida, porque a vida é assim, ela é gradativa, mas ele já quer iniciar ensinando o que transformou a vida dele. Então Olha, eu você tive uma pega ideia, esse gancho. eu Eu tive e uma Carla ideia, somos as eu primeiras do tive uma grupo, ideia viu? maravilhosa agora. Eu sou uma pessoa das ideias. Quem participar do Desafio Sem Mimimi já tem um link direto para o grupo do Rafa. Entendeu? Porque assim, porque lá a gente tem e-book de receita, o Rafa viu que tem um tópico lá de receita também, vídeo e tal, né? Não sei o quê, mas vocês já viram os vídeos do Rafa, gente? Meu Deus, gente, é umas carnes assim que você fala assim, meu Deus, e prepara assim, prepara assado, e coloca no espeto e tal, tudo. Eu acho que vai ser interessantíssimo. Então, para você, concorda, Rafa, que participar do Desafio Sem Mimimi já vai ter um link direto para lá, tá? E aí o restante aí fica com ele. Porque Perfeito. a primeira turma é especial e é para quem entende de carnívora, porque a primeira turma vai ser tão significativa que essa primeira turma precisa a pessoa ter, sabe, fazer parte da família sem mimimi. Porque não é a pessoa que vem do além, que, ai, por que essa receita não vai farinha de trigo? Ele não quer nem explicar, porque a gente é aqui de outro nível. Então, Valente. as pessoas que já são alunos do Desafio Sem Mimimi serão, sabe, as pessoas escolhidas para estar nesse primeiro grupo. Então, a partir do segundo grupo, vai ser como o Rafa sentir, mas esse primeiro grupo são para carnívoros. Então, vão ser aulas, sabe, gente, exclusivas, coisas como a gente E o faz Rafa corpo tem a e-books corpo. também, né? Eu não sei se você tem um e-book só carnívoro, já não, mas você tem e-book Sim, disponível, é né? um e-book de receitas carnívoras. É porque, né, para quem às vezes, né, Em não me português, conhece. Rafa, Rafa, Rafa.
É em português, não, é tudo em português. Gente, realmente eu comecei esse podcast, né, o modo primal lá no YouTube, só para falar em português, né, porque para me voltar um pouco para minhas origens, né, porque como eu moro fora há muito tempo, eu tive que encontrar uma maneira de continuar com a criação de conteúdo, né. Mas né, agora que eu comecei esse estilo de vida, eu falei, gente, eu tenho que voltar a falar sobre isso. E eu vi que, né, aqui fora já tem muita gente falando, sabe? Já está muito difundido ali nos Estados Unidos, né? Na Europa eu não sei muito, mas nos Estados Unidos o movimento é muito grande, né? E aí eu vi que no Brasil ainda tinha poucas pessoas falando, né? E o Brasil é gigantesco. Eu falo, gente, essa informação precisa, né? Precisa ter mais gente falando, né? E porque a gente, né? Você sabe muito bem que é um trabalho de formiguinha, né? Porque não é um negócio mainstream, né? Não é um negócio que a mídia gosta de ouvir. Então se não tiver mais gente falando sobre isso, né? Vai ter muito mais pessoas doentes, né? Então, aí eu falei, não, eu vou voltar a falar sobre isso no Brasil, né? E nada melhor do que falar na minha língua, em português, que é o que eu me sinto mais confortável para falar. E aí eu fiz um e-book de receitas carnívoras, porque o meu passado é da cozinha, né? Eu já trabalhei como chefe de cozinha em várias cozinhas profissionais, né? Aqui em Londres, em Nova York, na Itália. Então eu já trabalhei né, em muitos restaurantes, né? Como cozinheiro mesmo. E além do canal de receitas, né? Que eu comecei no YouTube já há 12 anos atrás. Sempre fazendo receitas, né? Só que eu sempre gostei de carne, mas só que a Carbolândia sempre foi parte da minha vida também. E o engraçado é que todo mundo que me perguntava, né, como eu trabalho com comida já há muitos anos, né, sempre que alguém me perguntava qual que é o seu prato favorito, eu sempre falava churrasco. Churrasco sempre foi a minha receita favorita, o meu prato principal de cozinhar, de fazer e de comer. Só que até 5 meses atrás eu tinha medo de comer muito, porque eu achava que carne fazia mal, né? Então eu comia uma vez por semana no máximo, né? Mas agora abriu um novo mundo para mim e eu como carne todo dia. Loucura, né? A gente achar que faz mal, né? Eu também tive várias É, vibes assim é, de sonhar em parar de comer carne. Meu marido nunca deixou assim, porque ele sempre foi muito carnívoro, churrasqueiro e tal. E eu lembro que até uns 5 anos atrás era um dos meus objetivos. Eu preciso virar vegetariana, pelo menos, né? Comendo um ovinho, tal, um peixinho, porque eu preciso tirar a carne, né? Depois, de repente, eu tive acesso a algumas informações que aí tudo começou a mudar, né? E uma coisa que eu queria comentar aqui, daquela sua fala sobre como que você né, assim, efetivamente iniciou a carnívora, lógico que tem todo um processo, a gente sabe disso, mas eu queria comentar uma coisa que é muito, muito forte, e a gente né, ouve isso muito de quem faz live com a gente, alunos nossos. Quando já tudo parece perdido, é você, lógico, pros que creem, né? Em Deus e tal, né? E todo mundo fala a mesma coisa. E foi assim muito comigo, porque na semana que eu entrei na carnívora, eu tava tendo uma crise intestinal. E eu, assim, quase que eu ajoelhei no chão e eu chorava mesmo, sabe? E eu falava assim, mas o que que eu tô fazendo errado? Porque eu tomo todos os suplementos possíveis, eu como tudo, eu como aveia, eu como abacate com mel, eu faço caldo de ossos, enchi o meu freezer, eu faço tudo. Meu Deus, o que mais eu preciso fazer para, né? Lógico que eu já tinha aumentado o consumo de carne. Eu já entendia que não era ela que fazia mal, mas eu fazia todas as outras coisas também. Comia sopa à noite, comia a famigerada maçã cozida todo dia. Cara, estava tendo uma crise intestinal de um mês, sem entender. Assim, e aí eu falei assim, Deus, o que mais eu posso fazer, né? O que mais? Aí a carnívora estrita apareceu assim, pá, eu falei, uau, que loucura, mas eu vou fazer. Vou fazer porque eu faço as coisas, eu sou assim, eu tomo a decisão e faço, comecei a fazer. E tô aí até hoje, nos primeiros 8 meses foi estrita mesmo, assim, praticamente sem ovo, tal que eu falo, né? A carnívora limpa mesmo. Meu marido entrou 3 meses depois, então ainda fiquei 3 meses ainda em casa, vendo ele comer fruta, vendo ele comer os leguminhos, vendo ele fazer a pizza sem glúten, que a gente já fazia coisa sem glúten e tal, né? Mas aí depois deu um insight na cabeça dele, né? Te mostrei a foto até, né? Em um mês ele perdeu a barriga toda, ele falou, meu Deus do céu. E hoje a gente segue juntos, né? Graças a Deus. Mas assim, é isso, é pedir a Deus e aí ele mostra, você vê que Deus te mostrou de novo, né? E você falou, uau, eu vou ter que dar uma atenção a mais nisso aqui, porque e aí você logo percebeu que não é uma dieta, né? Como que esse lance da nutrição é muito louco, né? Os formados aí e tal. Hoje me mandaram que eu achei uma das coisas mais absurdas, a gente tá falando em Deus, né? Eu tô falando em Deus. Mandaram para mim uma nutricionista, o pessoal me manda, porque eu fico fazendo, né, react às vezes, eu fico puta, aí eu já falo, né?
E aí a menina começou assim, a dieta carnívora é boa em algum aspecto, mas pode ser um tiro no pé. Aí chegava no terceiro slide, ela falava assim, porque falta fibras, falta macronutrientes, micronutrientes, aquela coisa que a gente já sabe, faz mal para tireoide, não sei o quê. Aí um dos últimos slides, ela compara, ela falou assim, ela tem ali na bio dela, né, cristã, não sei o quê. Ela simplesmente fala que na Santa Ceia Jesus não come carne, ele come pão. Aí eu falei, ah, não, gente, não. É tipo assim, é uma coisa assim que a pessoa usa isso e nem sabe o que tá falando, sabe? E aí, Mimi, né, comentou agora também que, né, que as pessoas chegam e chegam mesmo falando, mas Deus inventou as frutas, Deus fez as frutas, por que não é pra gente comer? E não sei o quê. Então, né, tem toda essa questão, né? Mas quando a gente pede mesmo que é para cura mesmo, para a gente usar a carnívora primeiro como uma estratégia de cura, depois a gente entende como é que a gente leva isso, né? Se você pode introduzir algumas coisas, porque nada é proibido. A carnívora não é uma prisão, mas quando você usa ela como uma estratégia de cura, meu Deus, ela, sim, não precisa tomar remédio, não precisa tomar suplemento, não precisa, é uma libertação, né, Rafa? Eu acho que você sentiu isso, né, também, você falou comigo na live, e foi uma coisa muito que me marcou bastante, né? Que você não precisa de mais nada. Tipo assim, você come, tá bem, gordura, carne. Meu, incrível. Não, realmente mudou minha vida completamente, né? Eu continuo falando para todo mundo, né? Hoje um pouco menos, né? É por isso que eu comecei né, até o podcast para poder falar com mais pessoas, né? E para quem quer ouvir, né? Também, porque Rafa, Rafa, rapidinho. A Lília, acho que ela mora fora também. Ela tá aqui falando, ela é uma pupila nossa. Ela falou, eu fazia tantas receitas do Rafael, que legal ver ele aqui. Pois é, porque o canal no YouTube de receitas existe há mais de 10 anos, né? A gente chegou ali a mais de 150 mil inscritos, né? E aí acabou que eu acabei abandonando já um tempo atrás, porque começou a não fazer mais sentido para mim, sabe? Né, tanto aqui também no Instagram, que né, a gente tem uma comunidade grande, mas que acabou não virando uma comunidade, porque eu fazia muita coisa, né? Eu Não, fazia desde a Rafa, receita não. vegana. Você volta e continua contando essa mesma história e todo mundo que está ali vai se conectar, entende? Você continua e volta a nutrir, porque é um novo momento. Eu sempre digo assim, gente, tem gente até que vai no meu perfil até no primeiro post e diz, Mimi, mas ainda tem tal coisa lá, tem coisa. Gente, a gente é feito de fases e tudo faz parte da É, vida. Em nenhum momento a gente precisa recortar partes de nós, é sabe? verdade. E aquilo fez sentido para aquela consciência daquela época, e que bom que a gente continuou vivendo, experienciando e crescendo. Então, ó, gente, eu era assim como você. Hoje eu estou assim, né? A gente não é isso. A gente é algo muito mais grandioso. A gente está, no momento, vivendo essa experiência aqui, fazendo essas escolhas. Então, volte a nutrir, sabe? E contar para esse mundo, para a sua comunidade, para as pessoas que estão lá. E vai voltando a conexão, elas vão começando a receber seu conteúdo, porque, gente, não tem nada mais grandioso, porque conhecimento, ele só faz sentido quando a gente consegue compartilhar. Porque de que adianta a Carlinha curou o intestino dela, depois de ter sido tão enganada, comer tanta aveia, fazer um monte de coisa, se ela pega, guarda isso para ela, só ela ficou boazinha, tá bom assim? Como, né? Ela faz questão de espalhar isso, porque como ela sofreu muito, gente. Quando a Apesar da gente maioria tá, achar que eu sou louca, eu espalho. é, porque como ela sofreu, quando a gente conta assim, diz, ah, ela tinha prisão de ventre, como se fosse algo simples. Caramba, é dor, barriga estufada, mal-estar, é a pessoa vivendo a vida enfesada, irritada, brigando com todo mundo, sendo que ela não é essa pessoa. Gente, eu tenho uma convicção plena, Deus não faz nada que não seja perfeito. Então, Rafa é perfeito, eu sou perfeita, Carlinha é perfeita, dentro do que a gente pode entregar agora aqui para o mundo. Então, como assim? Ela não nasceu para ser enfesada, ninguém nasceu para ser isso, porque Deus não fez assim. E aí ela vai e consegue o caminho sem medicamento, sem comprar nada, apenas comendo carne, gordura, água e sal, e voltando para a natureza que a gente nasceu, porque botaram borracha nos nossos pés, tiraram nossa conexão com a terra, aí um monte de protetor impede da gente tomar sol, e aí a gente fica na internet com a luz amarela, que antigamente não existia, era mal um candeeiro, ou quando caía o dia, a gente ia se recolher. Eu lembro que minha avó, ela dormia 5 horas da tarde, 17, 17h30 já era
Aí já tá caindo o dia, ela ia e ela achava um absurdo que a gente ia passar férias lá, uma vez no ano morar no Salvador, ia passar férias lá, só um mês por ano que a gente se via. Ela, como assim? Ela dizia, minha mãe, como assim, Betinha? Essas meninas ficam acordadas até 20 horas, 9 horas, 10 horas. Ela achava, tipo, para ela já era de madrugada. Ela achava um absurdo aquilo. Como é que no outro dia eles vão ficar bem? Olha a sabedoria, né? Só que a gente não entende, porque isso não faz parte da vida da gente. Nossa geração não compreende isso. É normal assistir Netflix, uma série por horas e horas até onde, sabe? Tem gente que adormece ainda com a televisão ligada, recebendo todo aquele conteúdo inconscientemente. Olha que nutrição péssima. Porque se naquela hora da madrugada lá entra lá um filme de terror, um filme, sabe, de alguém com esquizofrenia, com quanto lixo você não está nutrindo o seu ser, sem nem perceber, achando que aquilo não faz diferença. Né? Então, saber do que sabe, e Carlinha hoje vem aqui falar disso, isso é grandioso demais. Porque é simplesmente a gente largar tudo, é mais sobre desaprender do que a gente ficar lá aprendendo um monte de coisa. Entende? É como se isso fosse, tivesse conectado um pouco com os nosso propósito, né? Os maiores desafios que a gente tem na vida, eles estão ali que é para a gente poder aprender e vencer eles, né? E depois ajudar as outras pessoas que estão tendo o mesmo problema, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que é por isso que eu comecei também a falar sobre isso, porque isso foi realmente um desafio muito grande na minha vida. Né, todo mundo tem desafios, né? Vários desafios, mas acho que esse, hoje eu, na minha perspectiva, eu vejo isso como acho que foi o meu maior desafio da minha vida, sabe? Foi realmente vencer essa guerra contra a comida. Sabe que eu comecei falando, a gente começou a nossa live e eu falei uma coisa interessante. A gente olha pra você e aí fala-se a palavra compulsão. Como assim compulsão? A gente vê o teu perfil com bastante seguidor e você fazendo aqueles vídeos incríveis. Como assim, né, nesse cara teve, né, compulsão? Ele tem uma vida ótima, ele tem uma vida perfeita, né? E as pessoas julgam muito assim. E agora você falando isso, que você está falando sobre a sua vida, porque os últimos 10 ou mais anos que você está aí na mídia, né, nesse ramo do entretenimento, cozinha, tal, não sei o que, as pessoas veem isso também como uma coisa perfeita. Aí vem você e fala, eu era assim, eu era assado, eu vivi sofrendo isso, eu vivi não sei o quê. Por isso que todo mundo que me via antes, eu tive uma época, quando eu tinha 15 anos, eu engordei 15 quilos, tá? Então eu fiquei com 65 quilos, 60 e quase 68 quilos. Eu lembro que foi uma época que eu morei com uma tia minha, em Petrópolis, e eu comi bolacha recheada o ano inteiro, assim, mas de comer muito. Eu me lembro muito disso. Quando eu cheguei na Bahia para voltar para casa, eu tava com 15 quilos a mais, e todo mundo percebeu de alguma forma. Eu me lembro muito a reação das pessoas, porque eu sempre fui assim, corpão e tal, mas Linda! eu já tinha 14 anos, eu já tinha um corpão, mas eu era magra, mas eu tinha um corpão, né, bundão, tal, quadrilzão. E quando eu fui pro 15, 16 anos, eu engordei 15 quilos. E aí, depois eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, não, você vai fazer a dieta da sopa, era uma sopa que era uma cebola, um tomate, uma cenoura batida no liquidificador. Acho que um mês eu perdi aqueles 15 quilos. Foi assim, minha mãe é dessas, sabe? Tipo assim, não, isso tá louco, isso não. Mas eu lembro muito que. E aí depois seguiu-se meus problemas intestinais, que eu tenho desde muito pequena, desde criança, assim, criança 7 anos, 6 anos, sofrendo dentro do banheiro, entende? Então, assim, eu me lembro muito disso, isso seguiu sempre. Então a galera me via magra até 2 anos atrás. Os últimos 20 anos, os últimos 15 anos, eu conseguia me manter magra, fazendo dietas também, low carb. Já há 15 anos atrás, já comecei a fazer o jejum intermitente, já tirei o café da manhã, já cortei o glúten, porque eu comecei a identificar coisas que poderiam fazer mal pro meu intestino, comecei a adicionar fibras e tal. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim, né, hoje, e falam assim, nossa, não sabia que você tinha tanto problema, porque hoje eu conto abertamente nas lives e tal. Não sabia que você tinha tanto problema, porque você era magra, você sempre foi magra, você sempre não sei o quê, você estava na academia, você estava fazendo exercício, mas ninguém sabe o que a gente passa, porque há 2 anos atrás eu estava chorando em casa com meu marido indo comprar laxante na farmácia, porque eu estava com uma crise intestinal e eu não entendia por quê. Foram anos e anos de dor, eu ia trabalhar,
cólica intestinal, cólica estomacal, várias endoscopias, gastrite. Então, isso ninguém sabe, as lutas que a gente passa, né? Então, você tá falando isso agora eu tô falando da minha vida tal, e com esse propósito, porque os últimos tempos você tava fazendo as receitas, você tava na mídia fazendo o que você gosta também, só que aquilo não fazia sentido. A gente sabe disso, e todo mundo que chega pra gente é porque tá no último estágio, já fez cetogênica, low carb, fala, não, não, tirei já o glúten, tirei o leite, fiz uma low carb, só que não adiantou pro meu problema. Aí cai a carnívora no colo da pessoa, sabe? Não, que você precisa de nutrição, você não precisa tirar coisa, você não precisa. Lógico, você precisa tirar tudo, mas você precisa nutrir o corpo, né? Você precisa de. Hoje eu tenho, falei do meu peso, né? Eu tava com 51 quilos quando eu iniciei a carnívora. Ah, mas carnívora engorda? Não, eu tava com 51 quilos com 1,60 m, 1,59 m. Isso não é pra mim, entende? Então as pessoas têm né, entender isso. E hoje as pessoas elas estão buscando a magreza extrema. Aí quando a pessoa chega a um determinado ponto na carnívora, um mês depois, 2 meses, que dá aquela secada mesmo, porque desinflama, porque perde toxina, aí chega os parentes todos. Nossa, você tá muito magra. Nossa, essa dieta louca que você tá fazendo. Mas tá todo mundo aí comprando Ozempic, né? Tá todo mundo aí comprando as canetas, tá todo mundo ficando com os cabeção. Ontem eu vi um vídeo daquela atriz, a Letícia Spiller, e ela tá magérrima. Eu falei assim, gente, essa mulher tomou Ozempic, porque tá com cabeção e tá magérrima. Eu falei, gente, tá todo mundo assim, sabe? Aí quando fica, e a gente recebe um monte, né, Mimi? Ai, a minha mãe tá falando que eu tô muito magra, minha prima tá falando que eu tô muito magra, querendo ficar É magro, porque né? as pessoas ainda Mas olham, gente, essa questão do corpo associando a balança. Olha como Carlinha falou, que ela pesava 55, 58 e tal, e ela aumentou o peso com a carnívora, mas o peso, ela ganhou foi músculo, gente. É tipo preenchimento, preenche de dentro para fora. É diferente do peso de gordura, de obesidade, você ter massa magra, você ter, e o sabe, Rafa sentiu isso, composição. e o Rafa sentiu isso, né, Rafa? Composição corporal, né? Pouquíssimo tempo, Sim. não é? Sim, totalmente. Nossa, principalmente em comparação com as dietas que eu fazia no passado, que eu ficava totalmente magro, né? Porque eu já não me nutria bem, né? Porque eu tava sobrepeso por excesso de açúcar e carboidrato. E aí quando eu fazia dieta que eu tirava tudo praticamente ali, passava fome, aí eu ficava cada vez mais, né, desnutrido e mais magro, né? Porque a gente perde muita massa muscular nesse tipo de dieta convencional, né? Enquanto numa carnívora, não, né? A carnívora já acaba que faz o oposto, né? A gente só perde o glicogênio, né? A gente não perde músculo, né? Então é difícil, né? De entender quem tá de fora só vendo e não faz, não sente a experiência. Ou até mesmo quem está no começo, ou pensando em começar, né? E é por isso que, né, fazer um curso, ou participar de uma mentoria como o Desafio Sem Mimimi é fenomenal e é importante, né? Porque a gente tem uma comunidade, tem um apoio, né? De pessoas que já fizeram, já passaram pelo caminho que a gente, né, ainda está tentando trilhar, e a comunidade e o conhecimento, né? Nossa, eu me surpreendi demais com o curso, né, com a mentoria de vocês, porque eu já tinha estudado bastante, eu já estava já há 4 meses, já quase, né? é, na carnívora, e eu já tinha estudado muito, já tinha até feito um curso também de um outro rapaz que fala sobre dieta carnívora também no Brasil, e então eu achava que seria, né? Eu acho que eu já sei tudo, né? Então eu achei que ia ser só mais um curso, né? Mas não, nossa, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de informações que vocês têm ali nesse desafio. Realmente é impressionante. Você Eu, já viu nossa, tudo, Rafa? Já viu não tudo? consegui ver tudo, porque teve tanta coisa ali que eu nunca ouvi falar, sabe? Tipo, né, protocolos de desparasitação, enfim, né? A gente não precisa falar tudo aqui, como você falou, por causa do, né, para que eles, né, derrubam a live, porque a gente pode falar algumas palavras mas eu nunca tinha visto esse tipo de informação, né? E faz totalmente sentido, tá tudo conectado, né? Porque então é muito mais do que dieta carnívora ou estilo de vida carnívoro, né? As O experiências desafio. ali trocadas também, né, as pessoas, e
Não, realmente, e as dúvidas que vocês tiram das pessoas, né, com problemas, né, mais graves até, né, porque realmente é incrível, né, nossa, eu sou grato por vocês, né, ter me convidado para participar desse curso, dessa mentoria, porque eu não sabia dele, né, até eu conheci a Carla, e sou grato dele vitalício até, né, porque é uma informação que você quer sempre ali acessar, quer ouvir de novo, né? Até sobre o nervo vago, eu nunca tinha escutado falar sobre o nervo vago, né? Então, né, de vez eu fui várias vezes lá, eu estava de férias praticando o nervo vago lá que vocês ensinavam, sabe? Apertando tudo, eu achei sensacional, de verdade. Falei para minha Isso esposa, porque a você gente, não conhece ainda, que eu falei assim, quando você tiver a par de todo o conteúdo, eu vou te dar a série câncer, né? A hora que você ver a série câncer, você vai falar assim, uau. não, realmente nossa, é um grupo para ter para o resto da vida. Nossa, eu espero que o Telegram nunca, sabe, continue sempre aberto ali, pô, me dando essa oportunidade de acessar o desafio de vocês, porque é incrível e enriquecedor, de verdade. Mas você vai Muito juntar as obrigado. turmas. Quando a gente tiver mais, né? Quando a gente for atualizando mais, em cada turma a gente coloca um pouquinho mais de coisa, tal, não sei o quê. Mas Imagina. quando já tiver bastante coisa, eu já te coloco na turma de novo, você já pega os conteúdos novos. Perfeito. Perfeito, obrigado, gente, de verdade, é muito, nossa, demais, demais. Eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para poder, né, digerir e entender tudo aquilo que vocês ensinam, porque eu tô bem no começo ainda, né? Eu entendo um pouco da carnívora, mas da carnívora acho que é um módulo ali do curso de vocês, né? Tem outros módulos ali que são essenciais também, que vai demorar um tempo para mim digerir toda aquela informação. Mas qualquer coisa pode dar uma perguntadinha que a gente responde no privado. Ó, como é que faz isso aqui, Carla? Eu não tô Beleza? achando. Muitas pupilas assim, né? Elas chegam assim como quem não quer nada. Ai, Carla, sabe o que acontece? Eu tô meio sem tempo. Como é que faz aquele negócio? Aí eu falo assim, tá naquele áudio, tá naquele. Ai, Carla, mas me fala, pô, Não, a e correria diária. outra, além de não ter entrado com todo o conteúdo ainda, tem lá um tópico que ele só fica por 24 horas as aulas. Então, quem pegou, pegou esse tópico. No outro dia já é a segunda aula, a terceira, e aí não fica lá. Tem um tópico também antifrágeis, tem os exercícios que a Carlinha faz, que eu faço. Então, gente, não é só sobre carnívora, que a gente entendeu, né, com a experiência que a gente vem adquirindo desses anos todos. E não adianta também só olhar para o prato, sabe? A vida, quando ela se ajusta, né, para girar 360 graus mesmo e haver uma mudança, a gente precisa cuidar da mente, do corpo, da alma. Tem essa nutrição, essa troca, ter um ambiente seguro, o ambiente é tão importante, gente. Tanto ele molda comportamento, como também você se sente, sabe, seguro para ser quem você é, porque um dos grandes desafios dessa mudança, né, para Carbolândia, para a vida carnívora, é você ter um lugar para você falar, conversar, sentir, ser ouvida, né? Porque as pessoas sempre vai ter julgamento e crítica, vocês vão passar muito por isso, quem passa a viver essa estratégia diz. Porque se você está tomando todo dia refrigerante, comendo doce, comendo pizza, você está bem, você está normal. Mas se alguém chega na tua casa, viu você acordar e comer um monte de ovos com bacon e um café sem açúcar, já olha assim. E o Você pão? vai morrer. Vai morrer, né? Quanta gordura. Aí na hora do almoço você bate lá aquela costela bem gorda, suculenta, e a pessoa, cadê o arroz e feijão? Isso não tá certo. Né? Quando chega à noite, que a pessoa fecha o dia com um bifão de fígado, pronto, você vai morrer. Agora o colesterol vai bater lá em cima, vai infartar, ela já quer enterrar a gente naquele dia. Comendo carne todo dia. Onde eu coloquei um meme esses dias aí do cara com dois caras na tribo com uma caça, assim, né? Um antílope, eu acho. E aí ele falando assim, galera, amanhã vamos caçar couve, porque a gente já comeu carne vermelha 3 vezes agora essa semana, então amanhã é dia de caçar um repolho, uma couve, porque a gente não pode. É, porque Gente, o treinamento são 2 dias por semana no máximo. Gente, abram do olho. Né? Por que eles dizem que a gente tem que comer pouca carne vermelha? Porque ela é o topo, ela é tudo. Ela é a solução para a vida da gente. Vai Então, menos ao médico, né? porque você gente, vai deixar de ir ao médico, você vai curar da anemia, você vai pensar melhor, você vai dormir melhor, você para de dar lucro à indústria, não precisa comprar creatina, albumina, estricnina, nininina, whey, nada.
Tudo estava Rafa, ruim. o que que você sentiu logo de cara, assim, quando você começou a comer carne e tal, que você, assim, primeiro mês, assim, vamos dizer assim, né, para dar um tempo até da... Assim, primeiro mês com certeza o desinchaço, né? Já saiu aquele inchaço abdominal que dava medo, né, de ver. Já falei, nossa, opa, né? Porque eu já vinha de uma low carb, né? Já tava já uns 2 meses ali numa low carb que eu já tava empacado, tava ganhando peso já pela quantidade de frutas e aveias, né? E lentilhas que eu tava comendo. E aí, assim que eu entrei na carnívora, já já saiu aquele desinchaço. Que eu já falei, nossa, opa, realmente está funcionando, né? Tem coisa aí. Ah, vamos continuar. E aí eu já comecei a perceber também, já depois das primeiras, aquelas 2 semanas são mais difíceis, né? Às vezes dá uma gripe cetogênica, né? Dá uma fraqueza, principalmente se você não sabe como fazer, não tem um apoio, não tem um grupo como o Desafio Sem Mimimi, eu fiz meio que sozinho, estudando, né? Então a gente sofre um pouco mais ali no começo, né? É, mas assim que passou as 2 semanas, eu já comecei a sentir já mais resistência para não comer doce, para não comer carboidrato. É, eu ainda estava comendo queijo, né? Ainda como até hoje, né? Depois do Desafio Sem Mimimi, eu já vejo o queijo e laticínios de uma outra maneira, mas eu confesso que eu ainda incluo algum laticínio ou outro. Mas eu vou mudar, porque depois disso. Mas enfim, né, no primeiro mês eu já senti muita coisa. Acho que só o desinchaço e a perda de peso na balança, porque eu comecei, o meu objetivo maior era a perda de peso, que eu estava empacado já naquela low carb, que eu não sabia para onde eu estava indo. E aí eu já senti uma perda de peso grande e essa força, né, já de não precisar do doce, não precisar do carboidrato, porque a carne já me deixava totalmente saciado, já não tinha fome, né? Porque mesmo na low carb eu ainda estava comendo, sei lá, 6, 7, 8 vezes por dia, né? Em pequenas porções ali, né? Uma frutinha aqui, uma barrinha ali, né? Um suquinho. E quando eu vi era 8 vezes que eu estava comendo, né? Então ali eu já passei a comer 2 vezes por dia, né? Três, porque estava no começo ainda, então eu comia quando tinha fome. Então, essas mudanças já foram bem claras, sabe? É muito rápido, né? Um estilo que, sei lá, já nas 2 primeiras semanas, né? Claro que cada caso é um caso, mas eu acho que para a maioria das pessoas é muito rápido os benefícios, né? Até porque o desafio mesmo é 21 dias, né? Porque o resultado é muito rápido. É um estilo de vida que você já vê já na hora, né? O que acontece. Já se sente mas tem ainda aqueles que sofrem mais, né? Eu acho que é mais uma coisa mental mesmo, né? E aí, Sim. e aí, e aí tem muitos sintomas, e aí não sei o quê, e aí tal. Eu tô com uma aluna agora da turma 26 novata, que não tem um dia que ela não manda uma mensagem para mim com algum sintoma diferente, porque ela tá tentando começar a carnívora para ela chegar na segunda-feira já tentando ficar estrita os 21 dias, mas são problemas muito mentais. Carla, apareceu uma bolinha aqui, é normal? Mas o que que você comeu? Eu comi mussarela ontem, comi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, é normal. E fica querendo achar alguma coisa, parece que fica querendo achar alguma coisa errada, sabe? Tipo assim, que está dando errado. Igual quando a pessoa fala, é carnívora não é para todos. E assim, uma coisa que eu rebato a pessoa com muita certeza, eu falo, é para todos sim, mas nem todos conseguem, mas é para todos. Carne é para todos. É o único alimento que não causa alergia e intolerância alimentar nenhuma e é o único alimento que a gente precisa realmente. Então, é para todos. Você pode viver só comendo carne, você pode até comer outras coisas. Aí você tem que identificar o que te faz mal, não, o que te faz bem, o que te faz mal. Qual que é o seu objetivo, usar a carnívora como uma estratégia de cura, né? Que é o que a gente faz mais, porque como se fosse um remédio. Então a pessoa chega, eu tô com gastrite, não sei o que, o médico passou, aí é tudo de praxe, né? Passou, não, antibiótico, eu tô com H. pylori, não sei o que, tá, mas então tá, então tira isso tudo e fica só com a carne. Como assim? Não sei o que. É assim que funciona, entende? A carne é o remédio, ela tem que ser o nosso remédio. Gordura, né? É o ouro. E aí a gente começa a introduzir aquilo na cabeça da pessoa, mas a pessoa às vezes são muito mimizentas, e aí tem essas desculpinhas, não, mas não é para todos, para mim não deu certo, gente, mas não é fácil, não é um processo fácil, o Rafa viu, passou pelas questões, porque não tem nem, assim, não tinha nem muito problema de saúde, porque a gente pega umas pessoas que a gente descobre que a gente não tinha problema nenhum, porque a pessoa conta ali a vida dela e fala, a gente fala, meu Deus do céu,
pessoas que vêm assim de uma forma assim que já tentaram de tudo mesmo, viviam vegetando. Tem uma história que eu gosto bastante, até contei na sua live, que aí a gente vê que não tem idade, né? Uma pessoa de 89 anos que consegue curar colite ulcerativa, um problema renal que não curava há 20 anos, uma bactéria que nenhum antibiótico conseguia destruir. A colite, né, que é uma coisa que a pessoa fica vivendo ali com dor a vida inteira. Isso, imagina uma pessoa de 89 anos que hoje não tem mais nada com a carnívora. A pessoa não quer mais sair da carnívora, não quer nem comer a ceia de Natal mais. Chegou a última ceia, não, a mamãe não quis comer nada. Ela falou, não, eu só não quis. E é assim, sabe? Então, assim, para quem faz, realmente é isso, né? E, É. mas tem a adaptação, tipo, você faltou sal, né? Depois você identificou que você não estava comendo uma quantidade razoável de sal, não foi? Que você Sim, até comentou total. E comigo, gordura né? também, né? Porque gordura eu sempre achei que fazia mal, então eu achava que ia engordar, né? Então, por mais que eu ouvia, né? Não tem que comer gordura, 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 mas não foi o suficiente, né? Porque, né, então, aí depois eu fui adaptando e colocando mais gordura, aí eu vi que comecei a ter mais energia, tal, né? O sal, eu acabei consumindo também alguns eletrólitos, né? Sem açúcar, sem, enfim, né? Só eletrólitos puro, né? Mas são essas coisas que a gente erra no começo, né? Se não tiver um acompanhamento, acaba errando mais, né? Por mais tempo. Muita gente às vezes pratica carnívora já até há meses ou até há anos e tá fazendo errado ainda, sabe? Ó, a Delma aqui, ó, ela já tá indo para o nosso sexto desafio. E ela, né, tá falando assim, e ainda falta tanto para mim chegar no meu objetivo, agora que eu tô engrenando. E tem muita gente, Rafa, que participou da turma 3, tá voltando agora. Por quê? Porque nesse tempo parou. Ah, eu precisei parar porque eu viajei, porque eu mudei, aí saiu do foco e tal, e as pessoas não, tipo, tem que ter isso em mente, né? Que a gente tem que conseguir fazer aquilo em qualquer situação. Porque a gente vai ter situação de problema sempre, a gente vai mudar sempre, a gente vai mudar de emprego sempre, vai sempre acontecer alguma coisa que vai tentar tirar a gente do foco. E assim, o pessoal sempre volta para voltar ao foco, sabe? É muito louco isso. Aí fala assim, não, mas eu tenho me sentido assim, e fala, né, aquela coisa toda pra mim, conta aquela história triste. Eu falo, tá, mas você tava esse tempo todo na carnívora? Não, eu saí, eu não fiquei, não sei, é sempre assim. É sempre uma. Mas eu acho que é essa coisa do entendimento mesmo, de entrando luz da coisa e fazendo sentido. Aí você vai realmente fazer, você vai realmente, né? É muito louco isso, é muito louco. E a nossa maior felicidade, né, Carlinha? A gente estava conversando ontem, eu e Carlinha, sobre isso. Ver um aluno que fez a turma 1, a gente já está na vigésima sexta. E ela volta, turma 3, turma 5, turma 6, 17, 12. Tem gente de todas essas turmas voltando. E isso pra gente é tão grandioso, sabe? Porque a gente só quer repetir na vida da gente o que a gente foi feliz. Ninguém quer repetir uma coisa que não foi boa, né? A gente, nossa, Carlinha, que alegria, né? Ver que fulana voltou, fulana, sabe? Ela não saiu, né? Sempre está acompanhando, mas voltar para viver um processo, isso para a gente, sabe, é muito grandioso. A gente valoriza demais, demais mesmo. E é uma alegria, Rafa, ver e em pensar que você tem 5 meses com toda essa mudança, gente, isso é nada. Nada, sabe o que é nada? É tipo um bebê engateando na estratégia. Você não ainda sentiu, sabe tudo que tem para se viver com essa estratégia ainda. Você não está nem sonha o que está por vir. Eu digo isso porque depois de um ano, né, Carlinha? Eu ligava para Carlinha, Carlinha, eu tô passando por isso, isso e isso. Acordei assim, assado. É como se o corpo desse, sabe, uma mexida assim, e dissesse assim, mudou aqui uma peça, agora você vai para outro nível. E não é um processo lindo, cheio de estrelinha, não. É de ficar 2, 3 dias acordada, de ver que algo grande que você estava ali até criando desde a infância, acabou ali para ele. Porque você É uma Uau. conquistou. grande. As coisas Então, A gente, eu a ia gente vê fazer umas a fotos. pergunta, né, Carlinha? Quando eu ia fazer essa pergunta para ele, a Carlinha fez. Mas eu queria fazer de novo, assim, quais foram os seus piores sintomas? O que foi que você sentiu? Que você disse, nossa, será que eu estou fazendo isso certo? Né? Você teve enxaqueca, você teve. Que desconforto, assim, que você percebeu? Porque você falou superficialmente, mas a gente gosta de deixar isso muito claro, porque a gente é sem mimimi. Então, aqui a gente fala que a carnívora é a Ferrari, não tem nada que se compare, não existe, gente.
Qualquer outro alimento é distração para você perder tempo na tua vida. O que nutre, que faz diferença, o que faz você viver, o que forma músculo, cabelo, unha, faz seu coração bater, todos os hormônios produzirem é carne, gordura e sal. Ponto final. Então, se eu vou lá e coloco um pedacinho de raiz de uma macaxeira, não tem problemas maiores, depende do seu contexto, da sua cura, da sua saúde. Mas aquilo aqui é distração. Você está comendo prazer. No seu corpo, nada seu é feito com Ó, carboidrato. duas alunas aqui, Adriane e Carleide, linda, maravilhosa. Fiz a turma 13 mais de 1 ano e meio, reverti a diabetes. Gratidão. Reverteu diabetes, curou, né? E a Edilene maravilhosa, eu fui curada da depressão pós-parto. E assim, gente, depressão pós-parto é caracterizada principalmente por falta de gordura, falta de ômega, gente, ômegas, né? Então a gente percebe que quando tem a nutrição, cara, não tem depressão, não tem. Cara, é incrível, né? Incrível. A gente vê assim, tudo, né? Complicam tanto as coisas e tudo é para encher linguiça. O que a gente precisa é carne e gordura. Tudo o resto, né, Rafa? Para encher linguiça. Total, não, não, e para responder então melhor um pouco essa pergunta, né? Eu acho que meus primeiros 4 dias foram os piores, né? Eu realmente senti muita tontura, muita fraqueza, a ponto de, eu lembro que primeiro que teve vezes que eu fui dormir, né? Tipo, naqueles primeiros dias, a maioria das vezes eu trabalho de casa, então eu tenho essa facilidade, né? De poder trabalhar com horário flexível. Então, eu me sentia tão mal, né? Porque era, e ainda que eu tirei o café ao mesmo tempo, né? Hoje eu voltei com o café, né? Com menos quantidade, mas na época eu tirei tudo junto. Então foi aquela dependência do carboidrato e do café já foi uma onda muito forte. Então teve horas que eu tive que sentar no chão e deitar, porque eu falei, nossa, eu vou cair aqui, gente, né? E eu tava comendo, sabe? Carne, né? Com gordura, mas não é, sei lá, eu acho que eu tava comendo pouca gordura, pouco sal, mas não era só isso, era também né, o desprendimento ali do carboidrato, né? Da carbolante, do açúcar, do café. Eu, então, Abstinência mesmo. abstinência pura, né? Então deu dor de cabeça, deu tontura forte de ter que sentar, deitar no chão, ficar ali, né? Respira um pouco, fica uns minutos ali, opa, agora acho que dá para levantar, sabe? Então mas eu sabia que era isso, né? Eu sabia que eu falei, não, vai passar e passou, né? Aí eu vi, aí realmente eu comprei o eletrólito, falei, nossa, eu preciso desse eletrólito aí, né? Porque eu acho que aí eu comecei a colocar mais sal na água e tudo, e comecei a comer mais gordura ainda. Aí depois de uns 4 dias já começou a melhorar. Olha que interessante, viu, gente? Qual a solução para você que quer começar nessa experiência? Quando a gente resolve retirar carboidrato da vida da a gente precisa repor sal, porque o que guarda, sabe? Ah, minha pressão está alta. O sal ele é guardado junto com água dentro da célula através de açúcar, de carboidrato. Então, se a gente não está consumindo isso, a gente precisa repor. Então, pode-se comprar eletrólito, mas a gente aqui tem uma maneira muito simples. Você comprar um sal de qualidade. O que é um sal de qualidade? Não significa caro, não, gente. É sem mimimi. Sal grosso de churrasco, sabe? Um sal bom, feito de uma forma natural, que ele não tenha muitos ingredientes, que só tem o sódio lá, no máximo iodado de potássio. Você vai pegar esse sal grosso, se quiser tomar como cápsula e beber a água depois, pode. Se você quiser, você pode triturar um pouquinho no liquidificador. E aí você vai ter ele refinado, você mistura na água e toma, como um shotzinho. Ou você prepara 1 litro de água, já coloca uma colher, né, de cafezinho cheia e começa a tomar aquilo. Você vai fazer uma transição sem sentir o que ele sentiu. Então, na verdade, quando a gente tira o carboidrato, o que é que a gente fazia na Carbolândia? Comia instante, instante. Então, se ele acorda e come ovos com bacon, ele está nutrido, ele não vai ficar beliscando, isso é fato. Já cessa a compulsão desde o primeiro dia, você já reduz esses lanchinhos, essas coisas. E aí, a gente precisa colocar, o nosso alimento passa a ser o sal. A gente não comia o sal na comida, a gente vai comer agora o sal na água. É simples assim. Então, bastante hidratação, porque primeiro, para repor eletrólito, segundo, porque você vai começar a limpar o corpo quando você para de digerir de instante a instante. O corpo fica cansado de tanta digestão. Como ele não vai fazer digestão, não entrou comida, ele vai reparar você. Ele começa a varrer, a limpar. Só que ninguém limpa um espaço sem água. Então, a gente precisa tanto da hidratação
como uma limpeza para ajudar nesse detox, que você vai começar a fazer o detox naturalmente, como o sal é o seu alimento. E aí você vai esperar a fome vir de uma forma natural para fazer a próxima refeição. Então, o corpo ama isso, porque ele diz, nossa, agora o Rafa deixou eu cuidar dele. Deixou eu fazer o ácido bom para a próxima digestão, ele acabou o refluxo, você viu que ele falou que resolveu rápido. Por quê? Porque no desafio tem uma aula incrível sobre isso, Carlinha preparou uma aula maravilhosa, onde a gente compreende que isso é ouro puro, isso não é feito toda hora que eu vou lá e coloco um negocinho na boca, não. O corpo precisa de um tempo para elaborar ele com qualidade. A carnívora te entrega isso, porque você não tem fome toda hora, você entra num jejum natural, que esse é o nosso estado, o ser humano, sabe? É assim Vou que a dar uma gente dica, vou viveu. dar uma dica que eu adoro de sal. Vocês que estão começando a carnívora agora. É, cara, assim, começando nos primeiros 3 meses, que é quando a gente perde mais líquido, quando a gente perde mais sódio, tá? Então, assim, a célula, quando ela trabalha com açúcar, glicose, ela retém água, né? Para cada 1 grama de açúcar, glicose, né, que tem na mitocôndria, ela carrega 4 gramas de água. Então, assim, retém tudo, né? Então, tem muita gente na Carbolândia que tem retenção de líquido, toma diurético, que são remédios pavorosos e tal. Quando a gente está na carnívoro, os primeiros 3 meses, cara, é o momento que a gente está perdendo mais água. Depois estabiliza um pouco. É o momento que a gente está perdendo mais sódio. Consequentemente, minerais, né? Enfim. Para cada 1 litro, preparem a água, 1 litro de água, já deixa preparado uma colher de sobremesa de sal. Então não precisa ser uma colher de café, sobremesa mesmo, não tenham medo. Eu ouso dizer que pode ser até uma colher de sopa, tá, gente? Mas tá, Vamos peraí. com calma, Sobremesa. cara, para o povo Né? se Tá. adaptar. Eu sou, Porque tem porque, gente, ó, tem gente E que fica aí, enjoado, tem gente que não consegue fazer essa transição, não, sim, não, sabe? não, Aí não, vai sim. acostumando Mas, aos poucos. mas é mas tem mais erros pela falta de sal, Mimi, do que pelo excesso. Então, assim, é porque todo mundo vem com esse medo. Medo de consumir sal, medo, nananã, medo, né? O próprio Rafa falou. Então, mantenha aí, tá? A medida é 1 litro, uma colher de café. Uma colher de sobremesa, que é aquela colher depois da colher de café. Sobremesa. Pode colocar 1 litro de água, toda a água que vocês tomarem dentro desses primeiros 3 meses de carnívora estrita, tá, gente? Pode ser com sal, toda a água que vocês tomarem. Não precisa ser, eu vou tomar 1 litro sem sal, não. Pode ser toda a água. Vocês vão. E pode adicionar sal na carne também. Não tem problema. Eu já até conversei com um amigo meu, nutricionista, tá, gente? Que a gente estava falando sobre isso, inclusive. Ele iniciou a estratégia carnívora estrita e pesquisando e fazendo testes no corpo dele, pesquisando lá fora também artigos. Ele toma uma colher de sopa, tá, gente? É por isso que eu tô falando. Então, assim, só que ele é um homem grande, assim, igual o Rafa e tal, né? Então, uma colher de sobremesa para vocês que estão começando. Depois, mantenha a colherzinha de café, tá ótimo, tá? Mas a gente tá faltando sal. Sempre que a gente identifica gente que tá passando mal, tô com baixa energia na carnívora, como é que tá o seu consumo de sal? Quando eu chamo a pessoa no privado e a pessoa me fala exatamente como ela tá consumindo sal, tá consumindo pouquíssimo sal. Porque a gente vem com isso na cabeça. Você tem que comer pouco sal. Você tem que comer pouca gordura. O Rafa falou isso. Não exagerava, porque eu sempre fui efeito sanfona gordinho e tinha isso na cabeça, gordura engorda, né? Então a gente tem esses paradigmas ainda na gente, mas a gente não tem que ter medo do sal, a gente tem que ter medo do açúcar, do pão, do bolo, da bolacha, da fruta em excesso. Esses dias eu postei um médico falando, você pode comer uma melancia inteira, que tem 300 calorias. Eu falei, gente, faz isso. Mas é que eu sou meio assim mesmo, Rafa. Eu sou O meio. sal não tem essa Mimi fica me questão. controlando. Se ela não me controlar, eu sou toda Não, é bloqueada, porque entendeu? às vezes não é que a gente pensa diferente, não, gente. É porque Carlinha está falando sobre o que pode. A gente sabe que pode. Eu já estou falando no sentido de você colocar algo novo e você não estranhar tanto, porque muitos relatos da gente que convive com as pessoas que chegam é assim: tomei, eu não gostei, para mim não deu. O sabor estava muito diferente, estava muito estranho. Eu enjoei, eu deu ânsia de vômito. Então, quando eu falo essa medida, é para você ir vendo que isso é gostoso. Eu, particularmente, nenhuma água que eu tomo é sem sal, né? Tá. No meu feed tem um post já no comecinho ele fixado lá, porque quando eu compreendi que água pura que vem, né, que a gente consome, é água morta, aquilo, gente, não hidrata, passa direto, você toma e urina, ponto.
Quando você coloca os eletrólitos, o sal, você deixa a água viva. Pode testar na sua casa com 2 fios. Uma água com um pouquinho de bicarbonato e com sal. Você coloca o fio, a luz acende. Pode fazer aí o teste. Se você coloca na água normal, nada, a luz está lá apagada. Então, eu não tomo água assim. E quando eu vou para casa de alguém que eu digo, me consiga um copo de água aí, que a pessoa traz, eu esqueço que eu estou na rua, automático. Eu tomo aquela água. Tem adoçante aqui. Cara, eu não gosto do gosto mais da água normal. Aconteceu isso comigo, que se ela tá aqui, ela vai dizer, a pretinha onde eu faço minhas unhas. Gente, você pingou adoçante aqui ou o copo tava sujo? Ela, não, eu peguei direto lá do Eu tô bebedouro. sempre batizando as minhas águas, porque Eu não consigo mais, gente, tomar sem sal. O que é que eu faço quando eu vou em restaurante? Não tem aqueles pacotinhos pequenininhos de 1 grama? Eu encho a bolsa daquilo. Eu vou até postar quando acabar a live. Às vezes eu digo isso, quando acabar a live eu esqueço. Minha bolsa é cheia daquilo, porque às vezes na rua ou na casa de alguém eu rasgo, boto na boca e pego o copo da água da pessoa e bebo quando ela traz, porque eu não me adapto mais. E sabendo que aquilo não vai me nutrir, para que eu vou encher meu buchinho de água, que vai sair, daqui a pouco eu estou urinando sem parar e não hidratou o meu corpo, sabe? Então eu entendo, Carlinha, ela quer dizer que é livre. E agora vai ficar uma pergunta para a gente fechar esse assunto, né? Passar para o Rafa. Quanto eu posso beber por dia? Cada corpo é único, cada um tem um tamanho, tem um rim, tem, sabe, um tipo de movimento na vida. Então, Carlinha acorda se ela andar 5 quilômetros, depois fizer musculação, depois depende ela da vai tomar um necessidade, né? tanto de água, é. E se a outra pessoa é mais sedentária, mora num lugar frio, não vai fazer esse movimento todo no dia, é diferente. O corpo fala, a gente sempre ensina muito que a gente precisa aprender a ouvir o corpo, sabe? Parar de receitas prontas para todos. Então, eu, Rafa, olha aqui nós três, somos pessoas totalmente diferentes, em regiões diferentes. Aqui tá frio, chovendo, Carla já tá lá com calor, o Rafa já tá em Londres. Não somos iguais, nem clima, nem local, nem o movimento do dia de cada um. Então, não tenham medo realmente, mas você pode começar um processo leve, porque eu sempre digo assim, a gente só mantém na vida da gente o que a gente tem prazer, o que a gente ama, sabe? E a gente precisa amar o caminho. Tem que ser natural, né? Para o Rafa não sair dessa vida carnívora e voltar, ele precisa gostar da carne que ele faz, do cheiro, da textura. Então, quando a gente vai para uma coisa assim, muito às vezes forte, às vezes a pessoa diz, pô, não é para mim. E é o que Carla falou, é para todos isso aqui, sem idade, sem fase, para beber. Até você, seu último dia de vida, com 90, 100 anos, carnívoro é para você. Entende? Perfeito. Não, é legal você ter falado isso do sal, né? Porque o sal foi realmente vilanizado aí, né, por um tempo e hoje muita gente tem medo, né? Mas na verdade o sal é essencial, né? É muito importante, principalmente na dieta carnívora, né? É muito importante. Total, total. Sem sal, a gente cai duro na dieta carnívora. Eu falo, não, se não tá consumindo sal, às vezes a pessoa não quer consumir sal. Eu falo, não tá consumindo sal, então fica na Carbolândia, pelo amor de Deus. Para, para de fazer carnívoro. Eu sou bem categórica, sabe? Porque senão vai dar ruim. Vai, tipo assim, é igual a pessoa tentar fazer jejum na Carbolândia. Aí vai sair falando mal do jejum depois. Porque eu desmaiei, porque eu tive hipoglicemia. Onde, querido? Como é que você vai fazer? Aí começam essas coisinhas, né? Não dá certo. A carnívoro me fez passar mal. É porque você não fez todo o processo. Mas tem um processo para fazer? Tem, gente. Porque você passou a vida inteira fazendo tal coisa. O natural pra gente seria, né, teria que ser esse, comer mais carne do que qualquer outra coisa, sua vida inteira. Não foi assim. Para 99% das pessoas não é assim. Né? Eu lembro que há 2 anos atrás eu tirava a gordura da carne, ficava o prato, a carne, a gordura separada. Eu lembro disso, eu falo, meu Deus do céu. E o Rafa falou uma coisa sobre essa coisa de fazer a carnívora, né? Certo? Porque as pessoas dividirem em prateleiras, muitas formas de carnívora. E, Rafa, exatamente, tem uma seguidora nossa, uma pupila, a Abel, ela já está há bastante tempo com a gente no desafio, ela já participava dos meus desafios quando eu nem tinha parceria ainda com Carlinha, que eu já faço desde a pandemia de 2018. E aí ela disse, nossa, eu pensava, ela fazia já 6 anos quando nos encontrou e ela achava que fazia carnívora corretamente. E aí ela tinha depressão, ela tinha tentado 14 vezes tirar a vida, ela tinha pânico.
sabe? Tinham várias questões, refluxo, má digestão, um monte de coisa que em dias fazendo a carnívora, né, focada em curar, em mudar a vida dela, ela disse, gente, uma semana, foram 4 dias precisamente. Ela acordou com alegria. Ela disse, gente, eu nunca mais tinha sentido essa vontade de viver, essa coisa de acordar. Sabe quando você acorda agradecendo por tudo e feliz, vibrante? E aí é Mas é exatamente o porque que a você Bel, falou. ela é, só explicar um pouquinho pro Rafa, a Bel, ela é bariátrica, há 18 anos. E ela reganhou todo o peso, passou por todo aquele processo que as pessoas passam e tal, então ela tinha muito peso, aí fez a bariátrica, perdeu peso, aí depois entrou numa low carb, ela ficou, ainda tem uma foto que ela tá magérrima, né? E hoje ela é uma atleta de levantamento de peso, Rafa. E forte, sabe? Uma mulher forte Maravilha. assim, só carnívora, né? Então ela come quase 1 quilo de carne por dia. Bariátrica, Perfeito. então ela conseguiu contornar tudo isso, né? Foi incrível, mas é que ela achava que ela fazia certinho, né? E depois a gente sabe, a gente começa a ver os pontos ali e fala, não, não estava fazendo tão certinho assim. É, Sim. e Igual essa você questão, comendo melancia, né, Rafa? Fazendo carnívoro comendo melancia, né? É, mas né, essas né, questões, Rafa, tu vai perceber com o tempo que ainda está muito ligada a parasita, tanto essa questão do queijo, de frutas, essa vontade ainda pelo doce, está atrelada ao baixo consumo de gordura e questões também parasitárias. Então, quanto mais você faz, se você não sei como é aí, né, em Londres, essa questão, porque muita gente que faz o desafio da gente, que são de outros países, dizem tanto da dificuldade que eles acham que por ser, né, um lugar diferente não precisa. Ninguém lá tem parasita, só tem aqui no Brasil. Os médicos não recomendam, Não né? recomendam, é proibido vender, tem que ter receita, e quando pede, eles não precisa, não dá e ponto final. Então, muita gente espera um parente ir e levar, né, Carlinha? Ou então, quando vem ao Brasil, consegue fazer aqui. É impressionante a dificuldade, né, que as pessoas têm de fazer esse caminho. Mas você vai perceber, porque quanto mais você tiver, o que é que acontece? Você vai multiplicando célula com proteína e gordura, esse desejo vai reduzindo, é porque dentro, né, da mitocôndria, dentro das células ainda está, você fez elas com açúcar. E lá tem morador. E lá ele vai pedir mais daquilo, né, porque ele quer sobreviver. Então você vai perceber que vai enfraquecendo essas vontades, nas luas elas voltam, porque nunca zera, gente. Sempre a gente quer manter 30% como Deus fez, no intestino dentro, né? E não assim, fazendo bagunça na vida da gente. Mas, ó, gente, 1 hora e meia já ultrapassou de 1 hora e meia de live. Eu quero deixar aqui, né, o Rafa falar suas considerações finais, né, o que você sentir de falar. Depois, Carlinha, para a gente encerrar esse momento maravilhoso, porque foi importantíssimo conhecer mais de você, saber da sua história. E eu quero que você organize aí essa data do mês de setembro para a gente começar essa experiência pertinho de você. E aí, gente, pelo que ele comentou comigo, eu não sei quais serão os planos, mas se for o que a gente já conversou um pouquinho, será um desafio, sabe? De 5 dias, de segunda a sexta, bem coladinho, com um número bem reduzido, para a gente viver essa experiência de aprender um pouco mais com ele. Então, ele vai escolher a melhor semana de setembro, somente para alunos dos desafios sem mimimi. E a partir da segunda turma, ele vai abrir para mais pessoas, mas corra, garanta sua vaga porque coisa de qualidade nem se acha todo dia. E realmente a gente precisa dar importância, porque a gente não encontra, não. Se a gente der um Google para saber algumas coisas, até que a gente comentou aqui, as informações são retiradas quando é de qualidade e deixa lá o que a indústria tem interesse que você saiba. Por isso que tanta gente, sabe, cheia de caramelo na mente, é facilmente conduzida, porque ela vai lá e ela acredita naquilo. Ela não teve um estudo profundo. Então, quando a gente encontra, sabe, conhecimento de verdade, através de sabedoria, porque conhecer todo mundo conhece, compra um livro, compra, já sabe do assunto. Mas a sabedoria, ela é adquirida com a vivência, você só adquire com experiência. Isso vale ouro puro. Então, não despreze, né, quando Deus colocar você no lugar certo para entender sobre aquilo, que acenda uma luzinha aí, você realmente valorize e diz, nossa, se o coração vibrou, eu vou lá ver o que que esse menino tem para dizer, o que é que Carlinha tem para dizer, porque realmente chegou a hora de você saber algo diferente dessa vida repetida que você tem vivido. Então, com a palavra aí,
meu amigo Rafa. Muito obrigado, Mimi, de verdade, por todas as suas palavras, né? Por todas, pelas conversas que a gente já tem tido ali no Instagram também. É, é, realmente, eu vou lançar esse desafio, né? Ainda não sei se vai ser 5 dias ou 10 dias, né? Porque eu quero que o pessoal aprenda bastante coisa mesmo, né? Tudo sobre carne. Eu quero até incluir um amigo aqui que eu tenho bem próximo aqui de mim, que é brasileiro também aqui em Londres, que é açougueiro já há mais de 30 anos. E para participar do desafio, que eu acho que ele vai ter bastante coisa para agregar. E vou fazer, então, assim como você falou, a primeira turma vai ser exclusivo para o pessoal do Desafio Sem Mimimi, para a Olha, família. a minha ideia. É, e é isso, Quem não né? chora não A mama, gratidão. quem não chora não mama. Gratidão eterna para vocês, para, né, para você, Miriam, para você, Carla, por tudo, de verdade. Né, e assim como você também falou agora há pouco, né, que eu estou há 5 meses apenas, né, na dieta carnívora e que eu ainda tenho muito, né, para ver e para aprender. Realmente, concordo, né? Sem falar que, poxa, depois de 30 anos, né, destruindo meu corpo com todo tipo de comida e todo tipo de, né, de coisa que a gente coloca para dentro, né? Enfim, né? Então não é 5 meses que eu, né, vou melhorar, né, que eu pretendo já ter grandes benefícios, né? Digamos assim, né? Eu sei que é um trabalho a longo tempo, né? Né? Porque 30 anos, né, destruindo meu corpo não são 5 meses que eu vou consertar ele, né? Então é um trabalho de longo tempo, né? 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu acho que ainda vai ter coisa para limpar, né? Né? Confessei aqui abertamente que eu ainda faço o uso de alguns laticínios, né? De vez em quando uma fruta vermelha ou uma melancia, como a Carlinha falou, mas eu pretendo, né, me desmamar, né, dessas coisas aos poucos, né? Depois do desafio, né? Principalmente sobre os queijos, os laticínios, eu já começo a enxergar isso de uma outra forma, mas ainda uso às vezes né? Às vezes como muleta ali, né? Porque, né? Enfim, mas pretendo, né? Retirar isso com o tempo. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado aí por tudo. Obrigada, obrigada a você, Rafa, pela sua disponibilidade. A gente sabe correria total, né? Fazendo seu conteúdo e tudo mais. Quero agradecer a todo mundo aqui, as nossas pupilas aí, já está todo mundo te seguindo aí. A gente vai também divulgar a tua página, né? Por favor, faça um conteúdo em português, né? Vai sair. Não, já tá saindo já. Vou começar agora. Vai ser As tudo em nossas, português. as nossas pupilas agradecem, né? E obrigado, Ricardo, eu que agradeço por isso. Não adoeço, sim, assim, dieta carnívora é isso. E venham para a turma 26, a gente começa na segunda-feira, de novo, uma turma maravilhosa, já está rolando para os veteranos, inclusive. Então, os veteranos já tem uma galera lá conversando, revendo, né? Assim, se né, tem gente que se viu em alguma turma, tá lá, né, de novo, tal. Então a gente está muito, muito, muito feliz com essa turma e muitos novatos vão chegar aí até sexta-feira. Se preparem, veteranos, para ajudarem os novatos. É muito bom, né, o grupo, porque os veteranos eles acabam trocando muita na experiência. Ah, eu comecei há um ano atrás, olha, é assim mesmo, não sei o quê, a pessoa tá lá chorando, ah, eu tô assim, eu tô assado. Aí chega um veterano e fala, aguenta, porque é assim mesmo. Tipo, então é muito legal essa riqueza do grupo, né? Então, entre na turma 26. Obrigado, Rafa, de novo, tá? A gente já fez uma live, tá no canal dele, eu tenho que postar no meu, mas eu tô bloqueada lá, então a gente está bloqueado lá, levamos um gancho de novo, mas já já a gente volta. Eu vou postar minha live com ele lá, vou postar essa live aqui lá também. Por enquanto, compartilhem. Não sei se ela vai estar no perfil do Rafa, a gente não está conseguindo colaborar live aqui ou no meu, mas vai estar no da Mimi, salva, né, Mimi? E é isso. Beijo. Beijo, gente. Ó, muita gente aqui elogiando o Rafa, dizendo, ó, botando um olhinho aqui, colírio, colírio. Menina, se Gente, comportem. ele tem uma deusa grega, tá? Só para vocês saberem, tá, gente? Não, Para, ó. a gente sabe e respeita, viu, gente? Mas é porque é bonito mesmo. E é saudável, né? A gente elogiar, sabe? A gente cresce muito com elogio. Mas é com todo respeito Claro. também. Eu e Carlinhos somos muito bem casadas. Mas é porque é a bênção, né? De compartilhar de uma coisa bonita. Deus não fez nada ruim. E olha como ele coloca essa grandeza dentro da gente. Ninguém vai numa carne, né? Comprar uma carne no açougue e dizer, ah, me dá essa carne meia roxa. Não, a gente quer a vermelha, a bonita. Ninguém compra um carro, me dá um carro meio arranhadinho aí, com a porta, o retrovisor quebrado. Não. A gente é luz e essência verdadeira
de qualidade e a gente gosta das coisas de qualidade. E olhar aqui no feed, Carlinha e o Rafa é tudo de Ó a lindo. Paula falando, vai ficar roxo de novo. A Sandra falando, oxente, tem nada não, faz bem pra alma. E a Paulinha falou, vai ficar roxo de Claro. novo. E tá, já tá roxo, já tá vermelhinho. É. Não, perfeito. Só Gente, agradeço. Maravilha. Vocês são incríveis, maravilhosos, de verdade. é isso Obrigada, aí, Rafa. é isso que eu ensino no início, quando a gente se inscreve no Esquenta, porque a gente ganhou a imersão às 4 estações, e uma das estações é o verão. É quando a gente consegue fazer o que a Rafa está fazendo, mudar de vida, sai de um lugar para o outro, e a gente também tem que entender que tem que estar pronto para brilhar. Então, muita gente volta para a velha vida porque não quer fazer movimento, não quer trabalhar, quer se manter lá no limbo, lá paralisada, no medo, sabe? E naquele lugar que parasita adora, lugar escuro, sombrio, parado dentro do quarto. Ah, eu não consigo. Esse é um pensamento parasita. O pensamento carnívoro, ele não tem medo. E se é uma coisa que a gente sabe, é entender sobre nossa essência, aceitar, acolher, espalhar ela, sabe, pelo mundo e receber elogios e crescer sem medo. Entende? Porque é sobre viver o verão. É a estação que o Rafa está entrando, é a estação que ele vai espalhar aí o desafio dele, o conhecimento, e a gente está aqui para se ajudar, porque somos uma família carnívora na essência. Então, tudo que é bom para a gente faz, sabe, questão de colocar para a nossa família. Então, gente, muito obrigada. Se inscrevam. Não é um desafio, a gente mente para vocês dizendo isso. Lá é uma faculdade, você se torna doutor, sabe? Não é sobre carreira, é sobre sua vida. Rafa, com certeza não entrou ainda no antifrágil, ele não está sabendo, sabe? Que a gente ensina sobre parte financeira. Não sabe de muita coisa, não. Ele já está encantado, sem conhecer direito as coisas. Então, ele está intimado a fazer os translados dele ouvindo eu e Carlinha, viu? A gente vai entrar em você nesses próximos dias, eu convido vocês a viverem também essa experiência, gente, sabe? Porque é uma mudança de mentalidade também. Então, um grande beijo para todo mundo. Hoje é uma terça-feira ainda, a semana está só começando. Se coloque como prioridade, sabe? A gente aprendeu a atender a todos e sempre se esquecer. Rafa, eu, Carlinha, chegou onde chegou, porque a gente se abandonou todo dia um pouquinho. E aí, quando a gente acorda para a vida, a gente, nossa, vamos fazer para o mundo, mas a gente precisa também aprender a fazer sobre nós. Então, eu quero agradecer a todo mundo. Clica no link da bio. Eu vi, percebi muita gente querendo saber como é que eu acho o Rafa. Um monte de gente escreveu Eu aí. coloquei o ID, mas tem o. Mas eu vou Pra colocar colocar mesmo. embaixo da descrição da live o lugarzinho dele, o endereço da casa dele, porque aqui é nosso lar, né, gente? E aí vocês são convidados a participar também dessa família aí, do Rafa, da nossa, e eu vou colaborar com ele. Se ele não aceitar, ou caso o Insta, né, não coloque, às vezes não vai, mas caso ele não fique, vai estar no meu perfil, vocês podem passar para outras pessoas e olhar lá o nomezinho dele e seguir, porque é coisa de qualidade e a gente vai estar se vendo aqui sempre junto. Beijo para todo mundo. Bora pra ação, bora pra vida. Beijo, Carlinha. Beijo, Rafa. Deixa de ser Beijo, lindo. Mimi. Beijo, Carla. Deixa de ser lindo. Vocês, maravilhosos. Obrigado, gente. Beijo no coração. É ótima semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.